Que bom estar aqui novamente com vocês. Hoje recebendo um campeão brasileiro, né? Um amigo baiano que eu tive a oportunidade de conhecer já como treinador da base, mas uma pessoa que tem lutas incríveis, pessoa que tem um know-how no futebol, mas também tem um ótimo caráter enquanto pessoa, que isso é extremamente importante para estar aqui com a gente, para estar aqui no futebol. É uma pessoa que tem agregado muito na luta do jogador de futebol, né? Mas é uma pessoa também que tem uma vivência, uma noção de sociedades muito grande. E hoje nós vamos explorar um conhecimento dele enquanto jogador que veio da base, que de certa forma já começou talvez com a idade um pouco mais avançada, diferente do que a gente vê hoje. Não começou com 6 anos, com 7 anos, 8 anos, como está se começando hoje. E foi jogador de professor Nilton Mota. Eu tenho certeza que vai agregar bastante para todos vocês. Mais uma vez, falando para você que está nos assistindo, que o nosso objetivo é de alguma forma contribuir para que um atleta, seu filho, seu sobrinho, seu neto, que tenha talento para o futebol, de alguma forma contribuir com a nossa expertise, com a nossa experiência, com a experiência do nosso convidado, dos nossos convidados, que isso possa reverberar na sua cabeça e de alguma forma você possa conduzir melhor a carreira desse garoto para aumentar as chances de fato dele, como se diz no futebol, vingar no futebol. Esse é o nosso propósito e baseado nisso eu te peço para que você que está nos assistindo já encaminhe esse link para um colega, para um pai, para um tio, que você sabe que certamente precisa desse conteúdo para que ele possa estar participando com a gente nesse bate-papo, tá bom? Peço também o seguinte, dá o seu like aí, para a gente é importante isso nas plataformas digitais, para que mais pessoas possam também ter acesso. Eu estou falando, na verdade, aqui de João Marcelo, a quem eu dou as boas-vindas, eu, Rivelino e Mota. Para a gente é um prazer muito grande receber nosso zagueirão, campeão brasileiro. João, seja bem-vindo. Obrigado, Reginaldo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, já acompanhando os programas de vocês, os courses. Acho muito interessante aprender no futebol. Estar com esse cara aqui, que eu sou eternamente grato, Nilton Mota, é motivo de satisfação. E estou aqui para aprender futebol com o Rivelino, com você, e falar um pouco da minha vida também, falar de base. Estou à disposição de vocês. Massa, João. Mota, você conhece João mais do que todos nós aqui. Dá as boas-vindas para João, fala alguma coisa de João, tenho certeza que você tem muito o que falar. Prazer grande receber o João Marcelo, o zagueiro do povo, porque ele é um dos poucos jogadores que foi ídolo no Bahia e no Vitória. É uma pessoa vencedora, carismática, porque ele, garoto pobre, se tornou campeão brasileiro e enfrentando vários desafios. E é uma pessoa que tem assim uma personalidade muito grande na sua conduta, respeitado no meio de futebol. E é sempre bom e interessante a gente trazer pessoas como ele. Pessoa que mudou de posição, ele era uma posição, virou outra. Uma série de coisas que a gente conversa aqui, ele sintetiza. Então é uma pessoa vencedora, cara humilde, simples, tem um grande prazer que a sua camisa de campeão brasileiro ele me entregou no dia da final lá no Beira-Rio. Então isso é uma coisa assim inesquecível e um prazer grande recebê-lo aqui. Que bom, Mota, não sabia disso não. Gratidão, né? Não, todo o trabalho que o Mota fez, a influência que teve na base, né? Comecei no Bahia de meia, fiz avaliação de meia direita, depois fui para volante e graças a Deus terminei sendo campeão brasileiro no Bahia de zagueiro e no Vitória vice-campeão brasileiro também, de zagueiro já um pouco mais experiente, com 27 anos. No Bahia com 22, no Vitória com 27. Pude ser a referência de vários jogadores que também foi revelado por Mota, Alex Salles, Paulo Zidori. Sim, a turma toda boa. Vai ser assim. Bahia. Riva, boas-vindas aos nossos convidados. Bom, esse João é um cara diferenciado. João Marcelo é um cara que tem posicionamentos bem definidos.
Eu lembro em 88, quando eu entrei na base do Bahia, João Marcelo já estava sendo campeão brasileiro. Depois encontrei João Marcelo, treinador da base. E não está mais com a gente, Alex Alves, uma vez conversando comigo, me falou da influência que João Marcelo teve na carreira dele. Ele me contando que ele era meia, Alex era meia, e Alex sempre teve muita velocidade, muita força. E aí diz que João Marcelo chegou nele e falou: Não, você não é para jogar aqui, você é para jogar na frente. Você aqui não tem espaço para você correr. E isso, Alex foi um pouquinho mais para frente e foi o jogador que foi. Então, João Marcelo é um cara que todo mundo gosta no meio, é um cara que está sempre tá envolvido aí e é um cara que vai somar muito aqui no podcast. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Gilberto. Obrigado. Que massa. João, agora fala pra gente aí, como é que você começou no futebol? Como é que foi a sua base? Você teve base? Me parece que foi através de Mota que você foi pro Bahia, né? Por incrível que pareça, foi o Reginaldo também. Também, Reginaldo. Reginaldo era diretor da base e trabalhava no hotel ali no bairro de Ondina. E tinha um tio meu que trabalhava lá. Sei. Tio do bairro, tio amigo. E pediu uma carta para ir fazer uma avaliação no Bahia. E aí ele deu. Aí eu fui numa sexta-feira lá, mas não tinha treino. Aí mandaram, foi assim, final do ano, aí mandaram eu voltar no ano seguinte. Aí mandaram isso, eu fiz a avaliação. Aí já encontrei Mota lá, Luciano, mais de 300 meninos, cada um com uma ficha com número. Fiz a avaliação lá no Bahia, mas foi através desse Reginaldo também, que é outra pessoa que sou muito grato também. E peguei Delmar como treinador, passei em todas as avaliações. Isso com quantos anos? 14, 15, né, Mota? 14, 15. Você não tinha mais idade para infantil, não. Você chegou com idade juvenil. É que deu uma abração. Já chegou com idade juvenil. Que não é muito como hoje. Hoje é mais difícil, né? Quando você foi pro Júnior, entendeu? E era sapatão. Aí não foi Pinguela. E você foi pro Júnior, Bahia tinha umas coisas assim. Vocês tiveram que fazer teste novamente. Foi. Essa coisa do Júnior já tinha provado. Essa coisa de Delmar não tinha integração, então havia uma disputa do time Delmar com o Júnior, então não tinha. Quando nós passamos pro Júnior, aí mandaram a gente fazer teste em Itapuã e aí mandaram a chuteira. De Bia não mandaram a chuteira, né? Aí ele já estava no time de João, ele mandou todo mundo ir treinar sem chuteira. E mesmo eu fiz a avaliação lá em Itapuã descalço porque não levaram a chuteira nossa. E alguns jogadores ali foram dispensados. Armaram a cocó com tinha essa. Hoje tem essa disputa de jogar com o juvenil contra o júnior, com quem ganhar do outro. Tem essa disputa mais saudável. Mas a época era uma guerra muito grande que tinha a equipe Delmar com a equipe do Júnior, que na época era sapatão. Quando tinha treino não tinha briga. Acho que hoje sabe nada, né? O pessoal queria bater na gente, o pessoal do Sub-20, tinha lá Louro, Ivanzinho, Paulo Davi. Então, é uma disputa muito grande interna no clube. E aí eu fui fazer, depois de ter passado na avaliação com o Mota, com o Luciano, tive que fazer uma nova avaliação para passar para o Júnior. Apesar do nosso programa ser da base, como a gente aqui está diante de um campeão brasileiro, eu quero saber de você o seguinte: como é que foi essa emoção? Aquele time era um time sensacional, né? Juntar aquela equipe foi uma equipe que encantou todos nós, né? Baianos, né, vamos dizer assim, e brasileiros também. Era um respeito que o Brasil naquele momento tinha esse time campeão, que era uma coisa assim enorme, né? Como é que foi viver aquela experiência? Como é que... Você tem certamente boas memórias disso aí, né? Tenho muito boas memórias e é um momento do futebol baiano de respeito, não só do futebol baiano, mas do futebol nordestino em si. Porque a imagem que nós tínhamos, eu não canso de falar isso, é que baiano era preguiçoso, que baiano só queria viver na rede fazendo música. E aquele momento ali a gente quebra essa coisa. Um time do Nordeste, ganhado o time do Sul, com toda a estrutura. Aqui o Bahia com grandes dificuldades, é só olhar. É o padrão de jogo nosso, primeiro tempo, segundo tempo, você vai ver que lá tem duas marcas de camisas que não eram patrocinadores do Bahia. Você viu um short que foi comprado na casa esportiva, no comércio, com números de armário, que não era o número da camisa. Então, esse título me traz boas recordações e me dá uma consciência do que isso vale para nós, baianos, nordestinos.
Quando eu vejo uma pessoa do Sul vir aqui dizer que Bahia ganhou porque foi mata-mata, querendo desqualificar uma conquista, porque o Bahia jogou com todos os times grandes do Brasil e poucos conseguiram vencer da gente, pouquíssimos venceram da gente. Tanto é que Maracá já disse que se tivesse campeonato carioca e paulista, o Bahia tinha sido campeão nos dois, porque os times paulistas todos perderam pra gente. Então, ainda tentam desqualificar isso, que é Copa Brasil, que é aquilo, porque é time do Nordeste. Então, eu tenho boas memórias. Foi um grupo construído praticamente em 3 anos. Nós fomos tricampeões baianos, ganhamos o Campeonato Brasileiro, fizemos a campanha inédita também na Libertadores, que hoje, aí 35 anos depois, o Bahia está numa pré-Libertadores, não é Libertadores, é uma pré-Libertadores. Então, isso trouxe um olhar para nós de lá para cá, que eu não dou tanto valor, mas as pessoas aqui dão muito valor ao que se diz lá fora dos nossos clubes até hoje. Quando dizem que o Bahia está bem, espalha nas redes sociais como se fosse a palavra de um mago, a palavra vindo de Deus, o elogio. E eu não vejo assim. Eu valorizo muito a opinião nossa, dos comentaristas, dos radialistas nossos. Então, esse título ele traz para o Nordeste, traz uma importância muito grande. Acho que a gente rompeu uma barreira do olhar dele para nós. E o grupo é sensacional. Nunca vai acontecer no formato que foi esse título de 88. Se o Bahia for campeão brasileiro hoje, e a probabilidade vai grande, vai ser, porque o aposta é muito grande, vai demorar. Não vai porque o investimento agora, com o investimento em moto lá atrás, que o Bahia tinha, se você chegar a um título, é uma coisa inédita e tem que ser respeitado, e eu procuro me respeitar em relação a isso. Claro. Eu respeito e me valorizo. Há um bom tempo eu não tinha esse olhar, não. Mas quando eu olho lá para trás, que eu vejo o pessoal de 59, da forma que eles faleceram, todos eles, sem um reconhecimento, apesar da torcida hoje botar faixa, a torcida cantar 59 e a nossa 88 também, o 59, nós estamos, 88, 59, nós estamos ali, mas os nomes não estão ali. Tem uma música. Eu tenho uma consciência eu tenho uma consciência disso, que representa isso, representa hoje e vai representar daqui a 50 anos, 100 anos. Sim. O que eles vão poder fazer com a minha imagem, com inteligência, verdade. sabe? Me trazer, quando eu estiver aqui, para o torcedor conversar comigo. Eu tenho essa consciência e ter uma visão do que vale a minha imagem, do que eu fiz no clube. Então, é um título que para nós, baianos, ele tem uma importância muito grande. E principalmente para mim, que nasci no Bahia, torcedor do Bahia, de Salvador, sou baiano, a maioria dos jogadores baianos, não vai acontecer no mesmo formato. Ser tricampeão, eu pensei até que fosse acontecer esse ano, que o Bahia foi tricampeão baiano, poderia ter acontecido, mas não vai acontecer. O City pode até ganhar. E eu acho que há um processo aqui, há muito tempo, isso se passa de presidente a presidente, e de gestão a gestão, de você fazer um apagamento dessa história do título. É impossível, mas tem das pessoas. Há um mecanismo aí que ele tenta nublar as pessoas que ganharam. Até para valorizar o momento. Só valorizam a gente quando eles têm sucesso, ou quando eles têm um sucesso parecido. Ou então quando precisam. Quando precisam valorizar, eles valorizam. Ou quando eles querem valorizar o feito deles, como agora. Como agora. O Bahia entrou na pré-Libertadores, não, há 35 anos atrás. Você não via nenhuma homenagem a essas pessoas dos 35 anos que jogou a Libertadores. Jogaram a Libertadores. Estão todos vivos. Então, esse título, para mim, eu tenho consciência exata do que... Estão todos vivos? Só o Rogério que é falecido. Né? Goleiro. Só o Rogério que é falecido. Mas eu tenho uma consciência... semana passada eu sonhei que estava jogando na final. É uma loucura. Na verdade, João, não só isso, né? Com você da base, Zé Carlos da base, Dico, Charles, Maílson, Tinha os goleiros Ricardo, Chiquinho. então assim, Marcelino, uma galera boa da base, né? E, João, assim, quando vocês viram assim, dá para ser campeão? Porque, na verdade, assim, há 35 anos atrás, eu imagino que vocês não entraram e diziam assim, vou ganhar o Campeonato Brasileiro, vamos ser campeão. Eu não sabia nem que tinha jogadores campeões brasileiros, Bahia 59. Então, Você tem noção. Chegou um momento que vocês disseram, rapaz, dá para chegar. Quando você começa a ganhar dos times grandes, você vai criando a casca. Começa a imaginar, não dá para chegar. A gente pegou o Santos aqui, foi 5. Eles caíram na besteira de empatar um jogo, estava 1-0, poderia ter acabado 1-0. Doutor Sócrates foi lá com a barriguinha, dominou a bola com a barriga, fez o gol. Pronto. Aí mexeu no formigueiro, 5-1. O Grêmio veio aqui, perdeu. Corinthians veio aqui, perdeu. Palmeiras veio aqui, perdeu. Flamengo veio aqui, perdeu.
Caiu na Fonte Nova, perdia. Aí começou a ganhar, foi ganhando corpo. Eu, um jovem de 22 anos, primeiro campeonato brasileiro. Quer dizer, o primeiro foi em 87, joguei um jogo, Romário fez 3 gols e aí culparam o jogador da casa, né? Faço o ano de 87 todo, Queriam me mandar de volta, pro Júnior, botar aqui, eu não quero não. Queriam me mandar de volta, botar aqui, eu não quero não, vai pra lá. Fiquei o ano todo, 87, parado. Em 88, quando comecei, e tava na lista de dispensa. Eu e Pereira, nós estávamos na lista de dispensa em janeiro. Só que o velho falou, eu quero ver todo mundo, não tinha condições de contratar. O Cevares chegou e falou, eu quero ver todo mundo, só dispensa depois que eu olhar todo mundo. Eu olhei todo mundo, ensinamento, pré-temporada, aquelas coisas. Não, fica ali. Eu ia para, acho que era um time de Limeira, lá da 3ª divisão. Já tinha saído do jornal e tudo, que eu estava sendo emprestado. Aí eu fiquei. A gente vai ganhando. Quando você começa a ganhar, aí que você cria uma energia, a torcida do Bahia começou a encher a Fonte Nova. Você viu até hoje. O Bahia começa a ganhar aí, começou a ganhar o primeiro turno aí. A torcida vai. E a torcida, antigamente, era mais apaixonada, ela tinha mais paciência, sabe? Torcedor jogava junto realmente. Hoje, torcedor, no primeiro momento difícil do time, o torcedor já começa a vaiar no intervalo. Eu não me lembro da torcida do Bahia ter vaiado a gente em 88 no intervalo de jogo. A torcida, essa época, era muito parceira. A torcida era... Também o Bahia sofreu aí, eles falam na época das trevas aí, eles pegam o Bahia como essa referência. Até fazer um corte aqui para vocês. O torcedor hoje do Bahia, ele percebe o Bahia a partir desses fracassos de 3ª divisão para cá. E a referência que o pessoal que está hoje no Bahia faz é desse Bahia perdedor. Esquece que desse ponto para trás, o Bahia sempre foi vencedor. E sempre a referência quando alguém reclama que hoje o Bahia foi em 8º, não, mas você queria que voltasse para a época das trevas? Não, a gente queria que o Bahia voltasse para a década de 80, de 90, que o Bahia fez grandes campanhas. A gente precisa olhar o Bahia, esse Bahia vencedor. E as pessoas que estão hoje no Bahia, muitos torcedores jovens, eles estão vendo o Bahia da época, segundo eles, da época das trevas 1, 2 e 3. Que eles falam. Eles falam que um é Marcelinho, outro é Marcelo Santana e outro é Belitânia, por das trevas que caíram aí. Então, o Bahia tem esse recorte. O Bahia é um time vencedor. O City pega o Bahia, um time vencedor, com vários troféus. Então, começou a ganhar, cara. O Bahia começou a ganhar. Aí começou a crescer isso dentro da gente. O Evaristo, com personalidade muito forte também, um cara vencedor, entendeu? Sempre jogou para frente. O Bahia, eu nunca entramos num jogo para jogar para trás, ou jogar com retranca, jogar com 2 volantes, 4 volantes, ou tudo retrancado. Nós fomos ganhando cada jogo, foi crescendo a confiança. Chegamos naqueles jogos contra o Sport, jogo difícil, lá e aqui. Passamos, Fluminense, passamos, aí final com o Inter, aí não tem aquela coisa do Gabriel chegar no ouvido de Yuri Alberto e falar, olha, tô feliz. É aquela história. Eu cheguei no ouvido de Nilson e falei, velho, sai daqui, senão eu vou te matar. Ou antes que chore sua mãe, antes que chore minha mãe, chora a sua. Não tem aquela conversa com o Nilson, tem aquela conversa que o menino teve lá. Tem que tirar a camisa 3. Que a referência que passaram para ele não é de João Marcelo, não é de brasileiro. Que a referência tem que ser para ele de um campeão brasileiro. Então a referência que ele tem hoje de chegar no ouvido de Yuri Alberto, olha, tô feliz com você artilheiro. Yuri Alberto ainda vai soltar isso na massa. E pior de tudo, esqueceu o nome dele. Foi, sério. Pergunta pro Nilson. Pergunta quem jogou contra. O Gaúcho não tá aqui, não falei isso. Pergunta pros atacantes que jogaram. Não esqueceu do seu nome, não. Esqueceram do meu nome. Eu assinava a canela dos caras. Gabriel não assinou a canela do Yuri Alberto. Claudinho, um matava, outro esfolava, meu amigo. Velho Claudinho também. Zagueiro não brinca, né? Não pode. A gente vai pedir aí que hoje está bem mudado. Realmente, o zagueiro tem que ter qualidade técnica para sair de trás. Não que isso vire uma rotina dentro do jogo. Hoje passam para os meninos que isso é uma rotina. Toda hora você sair. Isso aí, a gente vai falar até sobre isso também. Vamos falar sobre isso aí, que eu acho que é uma verdadeira confusão. Tem um exagero. Mas é isso, a gente veio construindo a nossa campanha e foi ganhando confiança. Torcida, enchendo o estádio, o seu Evaristo lá, toda a equipe, os funcionários também acreditando. E tinha os caras que jogavam muito aí. Tinha os caras que jogavam. Zé Carlos foi o melhor jogador de 88. O Bobô foi decisivo. Mas o Zé Carlos jogou 29 jogos, foi artilheiro do time e jogava de meia aberto e jogava de segundo volante.
Paulo Rodrigues cresceu, Paulo Rodrigues cresceu dentro da competição. Paulo Rodrigues não iniciou jogando. Ele cresceu, ele chegou, nota que viu no Charles, né? Charles entrou depois. Houve uma alternância ali, Edinho e Tarantini. Paulo Robson entrou na lateral esquerda, mas o time era bom. Tinha o Bobo, que já tinha experiência, grande campeonato brasileiro, já era respeitado, porque fez anteriormente 2 grandes campeonatos brasileiros, com Cláudio Adão, com Zanato. Era um time já experiente, com alguns jogadores jovens da base. Esse casamento foi perfeito. O casamento também que teve no Vitória também. Em 93 também teve esse casamento. Ele já tinha 27 anos, tinha Roberto Cavalo experiente, tinha Renato Martins muito experiente, já vinha no Campeonato Carioca, jogava no Botafogo, tinha Piquete, Claudinho jogou no Juventude Santo André, entendeu? Aí tinha Paulo Isidoro, Alex, então essa mistura foi um casamento que deu certo também. Eu não tenho visto nos últimos 20 anos esse casamento aqui no Bahia e no Vitória, entendeu? Com certeza. Tem se aproveitado pouco os meninos da base. Sim. Entendeu? Até porque alterna demais coordenadores, treinadores, é muita mudança. É uma rotatividade danada, parece um turismo aqui, os caras vêm de fora. Não é que seja contra eles virem para cá, não, que eu acho que a troca de conhecimento é muito importante, mas se troca muito coordenadores e treinadores, não dá continuidade, entendeu? E esses meninos que estão aí, é louco por informações, que tem celular na mão, que vê futebol do mundo inteiro, é complicado, está mudando demais. Eu vou pedir a Rodrigo e Pedro para passar um vídeo para a gente, o vídeo da premiação de Vini Júnior. Eu acho que é interessante, a gente tem que fazer essa homenagem também para a Vini, porque é uma luta já de grande tempo. Depois queria comentário de vocês. Vamos lá? Player of the Year is Vinicius Junior. So the best defensive player 2024, Vinicius Junior. Era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza, do crime, e poder chegar aqui é algo muito importante para mim, que eu estou fazendo por muitas crianças que acham que tudo é impossível e que eles não possam chegar até aqui. E agora meu time, né, que eles fizeram chegar até aqui, fizeram acreditar que eu poderia fazer diferença e fazer grandes coisas junto com eles na temporada. Quero seguir aqui por muito tempo jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Uau! Então, eu acho que se fez uma correção, né? Se fez justiça, né? Porque, na verdade, teve aquela primeira eleição, que era uma eleição, na verdade, de uma revista, né? Teoricamente, de uma revista. Agora, de fato, a verdadeira eleição, que é a eleição da FIFA, né? E eu acho que essa eleição de Vinícius traz assim, muitas informações. Eu acho que a primeira informação é que vale a pena lutar, vale a pena ter um projeto de carreira, né? Vale a pena resistir, né? Porque Vinícius, ele passou maus bocados, né? Apesar de aparecer muito bem no Flamengo num determinado momento, na seleção brasileira de base, quando ele chegou na Espanha, ele sofreu um pouquinho até se consolidar como um grande jogador, mas enfim, ele conseguiu, né? Abraçar a sua própria carreira, persistir e hoje chegar a esse nível de ser considerado o melhor jogador do mundo. Por outro lado, também traz uma outra mensagem, né? Que eu quero que você se posicione, que é em relação à questão de todo o preconceito que ele sofreu, né? Na Espanha, e não só na Espanha, no mundo, não é? E ele passou mensagens legais sobre isso, né? A gente estava conversando aqui em off que ainda isso é muito forte, inclusive dentro do futebol, e você também já passou por isso. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente, o que você acha aí? Primeiro que ele ganha esse troféu pelo que ele fez no campo. Sim. Né? Ele ganha e é muito importante ele relatar essa trajetória dele, que sai de um bairro pobre, e na grande maioria acontece isso, e na sua grande maioria não tem esse mesmo sucesso, nem chega nem perto desse sucesso, muitos ainda ficam pelo caminho. Mas a mensagem que ele deixa aí
para nós negros é que a gente tem que continuar lutando de uma forma racional, sem ódio, mas combatendo o racista, combatendo a discriminação racial. Talvez esse título, talvez não, eu tenho certeza, esse título para o racista aí, ele esteja olhando e dizendo assim, querem justificar porque não deram o outro. Porque o racista ele vai sempre arrumar Uma alternativa. alternativa para desqualificar esse prêmio. Esse prêmio do Vinícius Júnior, ele foi ganho pelo que ele fez dentro do campo. Talvez ele ganhe outros prêmios por levantar essa bandeira que muitos jogadores lá atrás não levantaram, porque não tiveram espaço, porque não tiveram consciência do que é o racismo, como foi construído esse racismo, como terminou, quem foram os nossos guerreiros que lutaram para eu ter a liberdade de estar aqui hoje falando, para ele ter a liberdade de estar ali falando, de estar jogando futebol. Então, manda uma mensagem muito boa, histórica isso aí. Esse prêmio marca um momento de luta de um atleta que sozinho lutou, e se você olhar nas imagens, quando ele luta no próprio Real Madrid, é sempre ele sozinho, os outros vêm no bolo, e alguns até próprios negros seguram ele para que ele não se revolte, entendeu? Talvez achando que fosse besteira, não tivesse o alcance. Eu acho que ele ter o conhecimento de quem é ele como negro é a coisa mais importante. Essa mensagem que ele deixa aí, falar da história dele, não esquecer os laços por onde ele passou, jogar descalço, como eu joguei também descalço. Ele passa também um pouco, eu trago para Mota, porque ele foi jogador de Amadeu. Amadeu levou ele muitas vezes para a seleção. Então, ele me dá um alívio. Quando eu vejo, ele me dá um alívio pelo que eu não fiz. Eu carrego esse peso de não ter feito lá atrás. Não para ter mídia, mas realmente para deixar um legado que hoje eu tento deixar, dando palestra para criança, me vestindo de Papai Noel, como eu me vesti ontem na Marina, para as crianças negras verem também que tem Papai Noel. Eu fui lá, então, Vinícius Júnior, e acredito que os outros negros que não lutaram lá atrás para diminuir esse racismo, para conscientizar os racistas, que eles foram educados dessa forma, mas tem um outro formato de convivência em harmonia, com pessoas de cores diferentes, que o mundo é de cores, o mundo é colorido. Então ele deixa essa mensagem para o racista: não veja o Vinícius Júnior como seu inimigo, veja ele como uma pessoa transformadora, uma pessoa no meio de bilhões de pessoas que tem que estar lutando para que o mundo seja mais igual, para que o mundo, as pessoas se amem mais, se odeiem menos, para poder o mundo ser melhor. Enquanto tiver os racistas achando que nós negros somos inferiores por ter a cor diferente, o mundo vai ser esse mundo de guerra que você está vendo aí, de não aceitação da religião do outro, de não respeitar o outro. Então o Vinícius Júnior pede respeito a ele enquanto ser humano, que por trás dele tem uma história de navios e navios e navios de pessoas negras que foram trazidas do seu continente africano para cá para construir, que era o berço da civilização, que vem para o país, que vem para o nosso país e constrói o nosso país e constrói muita coisa. O rei do futebol é negro. Então o Vinícius Júnior marca. O Vinícius Júnior ele marca, e tenho certeza que daqui para frente os torcedores que vão para o estádio descarregar seu ódio, sua raiva, seu racismo, eles vão ter mais cuidado, e espero que não só dentro do campo, porque o que acontece dentro do campo com ele é reflexo da sociedade em geral, e que não aconteça e que as leis sejam cumpridas. Porque se racismo é crime, se discriminação é crime, tem que ser cumprida, e no Brasil as leis não são cumpridas. Determinadas pessoas que cometem atos de racismo, eles não sofrem com as leis. Então ele me dá um alívio. Eu, pessoalmente, enquanto jogador, enquanto negro, me sinto aliviado quando eu vejo um Vinícius Júnior ganhar um prêmio desse como jogador, pelo que ele fez e pela bandeira que ele levanta. Massa, eu acho que você foi perfeito na sua colocação. É algo que a gente deve se posicionar sim, não deve ter meias palavras ou não ter receio de falar. Lamentavelmente, isso é um mal que acontece na sociedade mundial, né? Não é brasileira, é mundial, né? E cada um de nós tem que se posicionar. Tá? Só vai ter essa mudança quando a gente não jogar esse mal para debaixo do tapete. E nem com violência, né? Eu acho que Nem com violência. eu enquanto negro, eu não quero penalizar uma pessoa racista ou dar chibatada em alguém porque um ancestral meu tomou chibatada. Não quero escravizar nenhum branco. Eu acho que tem que viver realmente a harmonia. A gente tem que conviver num mundo de paz. E no futebol, então... Um mundo de paz, né? Mas o futebol reflete muito o que é a sociedade. Sim. E às vezes Você já sofreu isso? eu demais. E ainda sofro.
Sofro. Não fala em campo, não tem... Sofria. Até o próprio negro me chamava de macaco. O cara negro me chamava de macaco. O cara que é mulato ou pardo me chamava de macaco. Mas eu não ligava, não tinha conhecimento da história. Você estava contando pra gente uma situação que você foi parado pela polícia. Nessa época você... Conte pra gente aí. Você era você já Jogava na frente aqui do Detran. A polícia, 2 carros cercaram eu e 2 amigos. E mandaram soltar do carro, mão na cabeça. Seus amigos também negros? Todo mundo negro. Eu não sei se eles se acham negro, minha família é negro. Pô, você vai falar para uma pessoa, exemplo, Daniel Alves, talvez ele tenha tido a consciência de que era negro quando jogaram a banana para ele. Não sei se ele tinha consciência porque ele não é um negro retinto como eu. Ele não é azul como eu. Então, tem pessoas que não se reconhecem como negro. Teve uma coisa engraçada num grupo de amigos, que eu falei, eu sou o único negro aqui no almoço. Aí o cara falou, tem Toninho Cerezo. Eu falei, pergunta pra ele. Toninho Cerezo não é negro? Eu falei, pergunta pra ele. Eu não posso falar que Mota é negro ou que Rivelino é negro. A pessoa tem que se reconhecer, claro, enquanto negro. Se a pessoa não se reconhece, não adianta eu falar. Eu poderia não me reconhecer como negro. Hoje eu me reconheço muito bem. Eu sei que eu sou, como eu cheguei aqui, que foi necessário para eu estar aqui. Como foi que eu cheguei no Bahia? Cheguei no Bahia com a forma de que o treinador era racista, que não tinha negro no time dele. Joguei no time dele, não teve nenhum problema em relação a isso. Nunca ele me maltratou, nem vi maltratar nenhuma outra pessoa negra. Mas tinha essa coisa com o professor Delmar. Ele só jogava no time dele branco. E não era verdade. Eram os brancos que tinham acesso, que os pais levavam. O fazendeiro era longe, não tinha transporte. Não era um lugar seguro para a pessoa ir. Então os pais levavam, ou faziam uma caravana, os pais levavam. Por isso que tinham mais. E ele dava aula na escola, que na sua grande maioria, e de jogadores negros que jogavam futebol de salão com ele. Então eu sempre convivi com isso, mas não tinha conhecimento. Talvez tenha me poupado também de muitos problemas, quando eu falo que eu fico aliviado com o Vinícius Júnior, mas também eu poderia ter tido vários problemas, porque à época não tinha esse espaço de comunicação, de falar de racismo. Você não via negros na televisão, em propagandas, não tinha bonecas negras, você não tinha poucos médicos negros, advogados pouquíssimos negros, você não sabia da história do Brasil, que tinha vários negros importantes que lutaram pela minha liberdade. Então, às vezes eu vou ter consciência também, às vezes dói demais. Mas é bom ter consciência. É importante, é necessário ter, e a gente não pode se fugir desse tema, não. Eu acho que tem que ser sempre muito debatido. Não tem esse negócio de se falar que é mimimi, não. O mimimi é para quem não passa pelo processo, em qualquer circunstância, né? Mota, sobre Vinícius Júnior, futebol dentro de campo, justo? Ele ser melhor do mundo, oficial, tem muito mais oficialidades sair da FIFA do que uma revista francesa. Então, tem vários aspectos. No aspecto esportivo, a gente fica feliz de saber que ele, na infância, ficou descalço. O treinador foi o entorno dele. Ele não teve um treinador com 9 anos, 10 anos. Foi ele. Então, e ele hoje é um jogador que vence pela sua habilidade, seu drible. Ele atropela a tática, entendeu? Então, Vinícius Júnior, num mundo de tática, num mundo que até Guardiola está sendo criticado, ele consegue mostrar que a arte continua vencendo. O talento, a individualidade, o drible, entendeu? E ele realmente merece. Ele não é um jogador que na seleção brasileira não agrada. Ele não agrada na seleção brasileira. Mas Messi foi o melhor do mundo por vários anos, sem agradar na seleção argentina. Por isso que Pelé é fenomenal. Porque Pelé foi 7 vezes o melhor do mundo, arrebentando no Santos e arrebentando na seleção. Até no Exército, quando Pelé serviu 1 ano, ele arrebentou. Então, Pelé é diferenciado. Agora, Vinícius Júnior, esportivamente, um exemplo de lição que você consegue jogar muito bem hoje, contrariando a tática. Ele respeita a tática, mas faz gol na individualidade. Então, esportivamente, uma maravilha, nós como brasileiros ficamos felizes. E o lado do racismo, ele luta pela bandeira, eu só acho que ele não precisa provocar o adversário. Isso ele peca nisso. Ele não precisa fazer careta, nem dar uma mensagem. O racista não merece essa consideração. Eu tenho um massagista
morreu no Bahia, Jones, que ele tinha uma frase que dizia assim, veja só a atenção que eu estou dando a ele, entendeu? Então, ele pode perfeitamente, quando ele faz um gol, quando ele ganha, quando ele é protagonista jogando, ele se sente mais forte para brigar. E é uma briga em glória, porque os próprios colegas do Real Madrid não dão apoio a ele, não incorporam, não brigam, não saem de campo, não dão apoio. É uma luta que ele luta sozinho, ou quase que sozinho dentro do Real Madrid. Então, Vinícius Júnior ganhar o melhor do mundo engrandece nós do Brasil, que estamos precisando de notícias boas. O Brasil precisa se lembrar que ele foi um dia o melhor do mundo. Então, isso é espetacular. Agora, 17 anos depois, né? Exatamente. E de forma que foi muito bom isso. E o último foi um branco, né? Que foi Kaká. De forma que, muito feliz isso. Agora, acho que o Vinícius Júnior poderia irritar mais seus adversários que usam as suas provocações como pretexto para fazê-lo, entendeu? De uma pessoa vilã. E quando ele não é vilã, ele é uma pessoa, é um porta-voz de um sentimento que não deveria, à altura dessa, predominar no mundo, que é o racismo. Agora, você não acha, Rivelino também que já jogou, já teve essa vivência, na base, né? Existe esse movimento, diretoria, treinador, você acha que rola, tem essa de alguma forma tem um preconceito? Até vou estender mais. Goleiro. No passado, eu já ouvi alguns comentários. O goleiro, para ser goleiro, tem que ser branco. Isso eu já ouvi. Até como empresário, eu já ouvi esse comentário sobre isso aí, né? Claro que a gente conhece vários goleiros, o próprio Dida, campeão e tudo mais, não é? Né? Mas na base não tem um pouquinho de... Não. A gente tem até que fazer louvor. No tempo de João Marcelo, que ele jogava no Bahia, não tinha isso. Mas o racismo também não tinha a dimensão que tem hoje. Certo? Todo mundo hoje sabe o que é racismo, continuam educando seus filhos com racismo, e por isso que predomina no mundo, continua. Agora, ambiente de clube, eu sou diretor da base do Jacuipense. Eu estive no Bahia, no Vitória, no Cruzeiro, em lugar nenhum eu vejo racismo entre os colegas. O jogador de futebol, isso é uma virtude que eles têm. O branco abraça o negão, entendeu? Não tem isso, bebe água do mesmo copo, não tem racismo, porque... E de forma que, no futebol, na base, eu não tenho conhecimento de racismo. Entre colegas. Entre colegas. Agora, existem clubes, sim, que não tem goleiro negro. Existe, sim. E não sei se foi pelo racismo, o fracasso de Barbosa, entre aspas, fracasso. Ele falhou no jogo final contra o Uruguai, e aí criou aquela tradição. Já procura um pretexto para criticar o negro, entendeu? Então, isso pode acontecer. Mas no futebol, e o protagonista maior do mundo nisso foi Pelé. Pelé fez o negro mais do que nunca ser respeitado no futebol. E os Estados Unidos no basquete, nos outros esportes, enfim, tem esporte que dizem que a fibra do negro é mais adequada, entendeu? Corrida mesmo, de velocidade, essas coisas. De forma que no futebol, em divisão de base, eu não vejo racismo. Eu vejo uma união muito grande, eu vejo o jogador louro conviver com o negão e se dão bem. E isso aí é uma coisa salutar no ambiente de divisão de base entre colegas. Um dirigente de clube, um dirigente de federação que possa ter isso é natural, porque tem racista em todas as classes. Mas eles ficam até sufocados, né? Porque no ambiente, vamos falar, hoje até não tanto, mas futebol sempre foi um ambiente de pessoas negras, de jogadores negros. A maioria e pobres, praticamente, entendeu? Porque era a válvula de escape do pobre, do favelado. Vai fazer o quê? Jogar futebol. Então, como é que faz para vencer na vida? Não tinha oportunidade de fazer faculdade. Faculdade era para pouquíssimas pessoas, de famílias que já tinham a condição. Vou jogar futebol. Porque eu vou jogar futebol, eu consigo sobressair naquilo ali, no meu esporte, e ganho dinheiro. Mas, assim... E é histórico. Esse negócio de goleiro negro é histórico.
Tem clubes que a gente é empresário, a gente sabe, goleiro, outra cesta, não pode ser negro. Tem muito a ver com o que o Mata falou. É a história de Barbosa. Mas você já viu o Botafogo. Dificilmente você vê um goleiro branco no Botafogo, na base. Então, a coisa, Everino, sobre treinadores. Falam e Roger aborda isso sempre. Não tem treinadores negros no futebol. Quem contrata, normalmente, é dirigente de clube. Presidente de clube negro também é difícil você achar. Então, quem tem a caneta, de um modo geral, é branco. Ele pode ter preferência de contratar um treinador branco, certo? Isso aí, vou fazer uma crítica aos negros. Se tiver um negro competente que ganhe, entendeu? Ele é contratado. Mas, realmente, há essa coincidência. Tem poucos treinadores negros no Brasil. Pouquíssimos treinadores negros. E de forma que a gente fica assim, será que os homens que têm caneta têm racismo? Eu não posso dizer isso. Mas que tem poucos treinadores negros no Brasil, tem. Entendeu? Tem poucos dirigentes negros tomando conta do futebol brasileiro, é verdade. Isso é uma verdade num país negro. O Brasil é um país negro. De negro. Então era para ter dirigentes negros. Era para ter... Política tá... Você que anda envolvido em política está acabando isso, né? Porque você hoje, queira ou não queira, a mídia faz pressão de você ter ministros negros, de você ter secretário negro, não pode ser só branco, entendeu? A imprensa também já está fazendo isso. Nas novelas já tem empregada branca, entendeu? E só tem empregada negra, entendeu? Os atores negros é que faziam empregado. Hoje a gente já vê. E na premiação da Globo, nesse domingo, 3 protagonistas disputando melhores atrizes negras. Então muita coisa tem melhorado, mas continua ainda essa tristeza inimaginável e você entender que vivemos num mundo que discrimina a cor da pele de pessoas. Ainda tem uma resistênciazinha em dar o poder para os negros. Ainda tem. E o futebol é muito claro isso. Você pode fazer o que for, curso da CBF, você pode viajar, você pode fazer o que for. Se você for, como eu digo, aquele negro sim senhor, que vai ter alguém lhe conduzindo, por exemplo, você que é treinador e alguém lhe conduzindo, bote fulano, faça isso, faça aquilo, talvez eu estivesse trabalhando em algum clube aqui. Mas quando você quer fazer o trabalho certo, você vai se capacitar, você vai buscar conhecimento. Eu vim para o Brasil até hoje, nunca me chamaram para treinar, acho que nem aqui, e nem sabe meu currículo. Nunca perguntaram, você tem condições de trabalhar? Eu trabalho na base tem quase 30 anos. E eu já passei 27 dias no Barcelona, vendo treinamento do Barcelona, já passei 17 no Bayern de Munique, já fui para o Manchester United, já fui lá. Já fui no Paris Saint-Germain. É difícil, moto, ainda dá o poder. Você tem Fabinho, que tá no Corinthians, que foi jogador do Flamengo. Saudade. Pô, tem ele lá, tem Roger. A tolerância com o treinador, tanto de base negro, como treinador profissional, como gestor, em qualquer função, não tem a mesma paciência, não tem o mesmo olhar. Você pegar o currículo de quase todos os profissionais que estão aqui, vamos comparar com o meu, você vai se perguntar assim, por que você não está? Talvez eu não aceite o que está se colocando para que eu trabalhe lá. Porque eu sou de uma época da sua época. Um bom jogador vai jogar o bom jogador. Não vai jogar o jogador que é filho de fulano, que tem parentesco com fulano, ou que é de empresário tal, que vai jogar, por mais que o empresário seja meu amigo, se o jogador dele for ruim, ele não vai jogar. Se for filho de um amigo meu que foi jogador comigo, não for bom, não vai jogar. E o futebol, pelo que eu vejo, não está assim. É o futebol dos amigos. É do empresário que botou o gestor lá, que bota o jogador, que botou o treinador. Então, eu não tenho um empresário amigo, um exemplo, que vai fazer isso comigo. Até porque, se for meu amigo empresário, se ele me colocar, ele vai saber como é a minha conduta com o treinador. Primeiro é o clube e o jogador. Eu tenho que zelar pelo jogador. Não posso botar um jogador ruim para jogar só porque é do meu amigo. Ou eu vou tirar o bom, como eu já escutei falar aí que acontece, jogadores bons estarem de fora e jogadores ruins estarem jogando. Ele vai procurar ver, o menino bom está sendo dispensado e o ruim está ficando porque é de fone e tal. Então, não é tão fácil. A gente procura, assim, tem vários negros qualificados. Por exemplo, tem Paulo Zidoro aqui que fez educação física. Não trabalha em nenhum time aqui.
é negro também. Xavier desenvolve um trabalho com escolinha também. Tem capacidade também. Eu não falo botar o negro lá por ser negro, não. Acho que tem que ter Pela capacidade. uma né? capacidade. Vamos Não lá, pode ter um bota o currículo bloqueio. dos dois. É. Vamos fazer uma entrevista. Nunca me chamaram para fazer uma entrevista. Nunca me chamaram para fazer uma entrevista, nada. Aqui. Há uma resistência. Existe. Há uma resistência ao meu nome porque sabe da minha conduta. Eu sou um cara sério, eu trabalho sério. Eu não vou abrir mão de colocar o filho do cara lá que joga pra cacete pra botar o filho do amigo do diretor. E você sabe que futebol é assim. Tá assim. Tá assim. E é aquela coisa, né, que você comentou até um pouco antes. O próprio futebol, lamentavelmente, acaba sendo um dos amigos. E aqui os amigos que batem continência para um diretor. Você está entendendo? Porque você tem um projeto definido ali, talvez, sabe? E aí você começa a botar pessoas ali que vão carregar ali, fazer o que for para continuar no seu trabalho, entendeu? E se sujeitar a várias situações. Às vezes o cara vê que você tem mais conhecimento que ele, e em vez dele aproveitar você, com o seu conhecimento, para ajudar ele, Sim, o cara quer lhe tirar porque você tem mais conhecimento do que ele, que você tem mais articulação do que ele, que você conhece mais gente do que ele, que você transita bem na cidade. É admissível, nada contra o pessoal, que tem vários amigos que estão diretores. É admissível você não ter alguém que tem acesso nos bairros, tanto no Bahia, no Vitória, que tem essa abertura que Mota tem. Aí o cara pergunta, por que Mota tá lá no Jacuipense e revela tal jogador? Porque Mota tem o network dele, Mota conhece cada buraco de Salvador, sabe que tem jogador, da onde já saiu o jogador. Ou a estrutura menor, mas vai lá e busca igual, tem a captação igual. sim. Entendeu? Não tem a quantidade de captadores, mas tem. Foi o cara lá da escolinha tal conhece Mota. Manda o jogador para Mota. Então, essa coisa de dar poder pro negro dá uma resistência também na política. Também na política. Se você pegar aí, eu recebi uma quantia irrisória para fazer campanha. Enquanto outros candidatos receberam muito mais do que eu. Então, eu não caminhei na minha campanha, em todas as campanhas, com igualdade de poder aquisitivo. Eu não andei com poder aquisitivo igual. Eu não tive a mesma verba para eu lutar dentro do meu partido, que eu disputo também no meu partido, com os candidatos que tiveram mais verba do que eu. Aí o cara disse assim, mas João não tem voto. Me dê a mesma quantidade de dinheiro que ele deu pro cara, minha campanha vai ser outra. Dê a mesma quantidade de dinheiro que o City dá pra base, dê pra Mota. Você vê o que é que Mota vai fazer. O dinheiro que bota na base de Bahia e Vitória, dá pra Mota. Dá estrutura pra Mota pra ver. É o que ele no outro dia falou num podcast, Guardiola vem arrebentando no City, né, sem dúvida nenhuma. Agora tira os jogadores que ele tem do City para ver se ele consegue arrebentar. Você me dá a permissão que você tocou um assim importante? Quando o CEO do Bahia chegou, falou que o trabalho de Rogério era muito similar ao de Guardiola. De repente os treinamentos, o cara olhou, semelhante. Ele não disse que... Eu assisti de novo, eu fiquei olhando. Ele não disse que o Rogério é igual a Guardiola. Ele fala do trabalho. O que é que ele está falando do trabalho? Trabalho de campo, organização de campo, o respeito dos jogadores, palestra. O que ele viu, que ele também não está o tempo todo aqui. Falou da estrutura. né? Falou da estrutura. O time de Rogério joga diferente Parecido. do que o Guardiola Não joga. tem nem comparação. O City Bahia essa coisa de filosofia City no Bahia, eu tô falando direto, não existe filosofia City. Existe filosofia Guardiola. João, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você falou da falta de oportunidade que você, por ser negro, tem em relação ao futebol. Profissionalmente hoje, se você receber um convite para ser um treinador, um grande trabalho de base num clube, trabalhar num profissional, você aceitaria? Aceitaria, moto. Você está olhando o projeto como é, porque o que é que eu vejo aqui? Campeonato Baiano. O cara começa a trabalhar agora. Tô ouvindo aí, o Rodrigo tá de Jacuipense, começa a trabalhar agora. Começa o Campeonato Baiano, o cara pega um Bahia pela frente. Aí, normal, vai perder pro Bahia. Aí daqui a pouco joga contra o Itabu lá fora e empata. Aí vem, joga com Vitória aqui perto, o cara manda o cara embora. O cara levou mais tempo fazendo a pré-temporada. O cara passa um mês fazendo pré-temporada. Quando chega em 3 jogos, o cara empatou, perdeu pro Bahia, empatou com o Itabu lá fora e perde pro Vitória aqui, manda o cara embora.
Porque naturalmente ele vai estar na zona de rebaixamento. Aí você trabalhou um mês, em 15 dias você está fora de um projeto. Quer dizer, treinador não é mágico. Sem É dúvida. cruel, é cruel. Mas o que eu gosto é correção. Quando eu fiz minha licença lá na CBF, eu fui elogiado lá pelo pessoal pelo o trabalho que eu fiz analítico. E eu gosto do trabalho analítico. Eu acho que o futebol base passa pelo trabalho, fundamento, iniciação, passa. E você não deixa de fazer. Você não pode deixar de fazer. Até no profissional você tem que fazer. A tática é importante? É. Mas não adianta você ter um time postado taticamente se o menino sabe fazer um passe com a perna esquerda, perna direita, dominar os fundamentos do futebol. Como é que ele vai executar? E para você fazer o trabalho analítico, você precisa conhecer, já ter experiência de fazer. E pelo que eu vejo, não se tem essa experiência, não sabem fazer. Os caras taticamente são muito bons, falam de tática porque tá lendo, são caras cultos, falam bem de tática, falam bem. Mas o analítico, meu amigo, o analítico você tem que ter paciência. E quando você demora um pouquinho, vai dizer, o cara tá dando treino de 2 horas. Quero ver quanto tempo eu perdi com a Albina. Perdi não, ganhei com a Albina. Só perguntar a Albina. Pô, trabalhando analítico direto com a Albina, Vitor Ramos, Adailton, Alex Piga, que hoje está ali. Fazia trabalho analítico com esses meninos, Felipe Saad, Sim. Então, tem que fazer. E o pessoal está esquecendo desse trabalho. Tá faltando essas pessoas, a gente faltando briga isso. Tá A gente fala faltando assim, esses caras que façam as correções. Então você sabe, moto, melhor que ninguém. Quer que chegue o menino chegue pronto. Quer que o menino chegue pronto. Como é que o menino chega pronto? Não chega pronto. Ele entra na fábrica, ele tem tudo ali. Deus deu tudo para ele. A gente vai lapidar. Coisas que ele faz no baba, que é errado, você dá uma lapidada. Não é tirar essa coisa do drible. Nós gostamos de drible. Nós gostamos de 1 contra 1. Agora só que a gente copia demais. Nessas minhas andanças aí, os caras copiavam a gente. No Paris Saint-Germain tinha campo de terra. Isso na época o Ronaldinho estava lá. Os caras fizeram campo de terra. Os caras jogaram na terra para aprender com a gente. E a gente está fazendo tudo ao contrário. Vê treino de Guardiola na internet, a gente quer copiar. Não sabe nem o que é que Guardiola fala. Treinamento de Guardiola, esse tático, ele esconde. Eu não vi no Barcelona, treino tático. Eu não vi no Bayern de Munique. O Bayern de Munique, o cara apertava um botão, fechava as cortinas assim, ele fazia o treinamento e deixava ninguém assistir. Então o pessoal vê um treinozinho de posse de bola curta, não sabe nem a função daquele treino para o que é, a distância. Qual a distância que ele quer na hora que a bola rola no 11 contra 11. Aí o cara bota 6-2 sem saber o porquê. Então tem muita coisa que a gente vê, a gente replica, que está deixando esse futebol feio. Duas linhas de 4, o cara 2 aberto. A gente tem aqui, ó, Real Madrid e Barcelona, 4-3-3, time ofensivo, sempre com 3 no meio. E a gente aqui bota 2 volantes, ou bota faz um meia, virar volante. Pra quê? Normalmente, já ficou. Pô, mas é Na isso. verdade, E é só por fora. É só por fora. A seleção brasileira é só por fora. Não tem ninguém por dentro, como eles dizem, desequilibrantes por dentro. Mesmo que volta agora, um dia com o Maradona por dentro, a pegar. Precisa ter o cara também por dentro, 1 contra 1. O Iniesta, o Xavi fazia muito 1 contra 1 por dentro. Mudava de direção, saía, encontrava Messi. Mas ainda bem que está tendo um movimento que a gente está incluído nisso aí, que a gente quer nacionalizar de novo o nosso futebol, né? Nosso futebol está muito europeizado. Então a gente está querendo trazer de novo o futebol brasileiro, genuíno, raiz, E aí precisa preparar os ex-jogadores também. claro. Tem que ter ex-jogadores preparados para estarem ali lidando com crianças e trabalhando também. Eu acho que o pessoal da faculdade, os cientistas, eles são muito importantes. Eu acho que tem que unir os dois. aproveitar essa deixa, inclusive até o que nós falamos na parte anterior sobre Vinícius Júnior, e a gente vai passar um vídeo aí que contrapõe um pouquinho, não vou falar que contrapõe, mas estaria mostrando que a gente está num momento em que a valorização não tem nada a ver com cor do jogador necessariamente, mas existe um movimento de que o futebol de qualquer forma se aprende, sabe? E você tem essa competência de botar na cabeça do guri, você vai transformar um jogador mais ou menos em excepcional. Eu sei que está existindo um movimento legal também, porque a coisa tem que ser trabalhado, o atleta tem que se desenvolver desde cedo, né? Mas talvez tenha um exagero nisso aí. Vou passar esse vídeo e depois nós vamos falar, né? A primeira pergunta, inclusive, aí
Não sei se o nosso o nosso ouvinte, né, quem está nos assistindo está vendo a tela, já está vendo a tela? Tá ali. Futebol virou esporte de playboy, não é? Não sei, talvez sim. Vamos ver o vídeo. Virou esporte de playboy, que hoje em dia tem cada vez mais cacais, meninos branquinhos, em família estável, jogando em categoria de base, grandes. Antigamente, você tinha um menino que colocava a família dele nos costas com responsabilidade, abaixava a cabeça e saia levantando. Você pode não mais cedo no talento, mas se te derem o técnico certo, a polícia, a suplementação certa, os times certos, os empresários certos, você vai pegar. Cada vez mais a gente vai ver jovens de classes mais altas jogando em categorias baixas de grandes, porque o pai dele tá, um técnico, tá aí 3 vezes por semana, tá trabalhando nos fundamentos dele para ele poder bater com as duas aos 6 anos de idade. Então, a gente bate com as duas aos 6 anos de idade, ele vai estar muito mais à frente dos outros. E aí ele vai para os melhores times. Hoje, a gente não é mais. Então, não é mais aquele menino muito talentoso que abaixa a cabeça e levando todo mundo. Nesse ano, não. E tá, futebol hoje em dia é muito tático. O que é tático? É parar, estudar e escutar. E, cara, você só tem essa disciplina tática se você tem pai presente em casa. Então, aquela história do menino de favela com mãe solteira, que abaixando a cabeça e levando todo mundo, tem cada vez mais espaço para esse cara. Porque esse cara não tá acostumado com a autoridade. Não tá acostumado a seguir regra. Não vou nem passar para João. Eu vou passar para você, porque até nós já conversamos um pouco disso aí, mas eu vou provocar o professor Newton Mota. O que você fala aí sobre esse vídeo? Corretíssimo, né? Primeiro, Ribelino até já tocou aqui, falou nisso, e eu também já, que o futebol está elitizando. Está elitizando. O Vinícius Júnior falou que começou descalço, entendeu? O personal dele foi ele próprio, foi o alto personal, entendeu? O Ronaldinho Gaúcho, ele aprendeu todas aquelas habilidades sozinho, fazendo autoanalítico, entendeu? Então, hoje, a evolução tática, entendeu? A tática é muito forte nos clubes. E tudo aquilo que conspira para que o garoto perca toda essa possibilidade de se autodesenvolver, que o entorno funciona no garoto, não tem campo de terra, hoje você não brinca, você não salta, você não pula. E na hora que ele vai para a iniciação na escolinha, os trabalhos não são analíticos, uma boa parte, porque os treinadores não sabem, não se faz trabalho analítico no Brasil, porque eles não sabem fazer. Ele não sabe corrigir um defeito, ele não sabe corrigir um passe, ele não sabe que tipo de treinamento um garotinho tem que fazer na sua iniciação. E aí é muito mais fácil aplicar uma tática. E de forma que hoje também abordamos aqui de que uma das profissões que mais cresce, entendeu? No Brasil hoje no futebol é o personal training, é o personal. Aí o pai vai querer ter massa magra, entendeu? Se matricula, entendeu? E existe muito trabalho de fundamento. E a classe pobre, o negro, se você olhar competições grandes de futebol infantil, você vai ver que tem muito mais branco do que negro. Esse país é negro, gente. Nos próprios clubes, hoje, você já há uma diminuição de negro, porque o negro, de um modo geral, no Brasil é pobre. Ele não pode pagar transporte, ele não tem dificuldade, ele não pode pagar um professor, então ele não tem. Os clubes vão ter que ter cota, né? Vai começar a ter que ter cota, vai marchar para isso. Então o futebol está elitizado, está fora de campo, está caro o ingresso, entendeu? Está caro o ingresso, o povão está diminuindo, o negro, o pobre, está diminuindo nas arquibancadas. Então o futebol está elitizando fora de campo e dentro de campo. Dentro de campo, que até uma escolinha hoje, gratuita, o pai tem que gastar com a chuteira, com o tênis, e tem que ser chuteira society, né? Porque é sintético, entendeu? O pai tem que pagar transporte. Se ele machucar, ele tem uma dificuldade, nem sempre a UPA vai poder fazer para ele uma boa atenção ortopédica, entendeu? Então o futebol está elitizando dentro de campo e está acontecendo isso. A quantidade incidente grande, entendeu? De pessoas que têm mais recursos e
uma das coisas que a gente precisa entender, quanto mais pobre for o jogador, melhor ele é, pelo seu entorno, pela possibilidade que ele tem de criar, de arriscar. Salve Vinícius Júnior, que ele demonstrou que para a gente ter jogador de destaque no mundo, ele tem que ter criatividade, ele tem que ter pobre, ele tem que se brincar. Ou então, que faça uma coisa natural. Porque o rico que treina, ele funciona, ele vai jogar. Mas nunca é uma coisa natural. Natural é o negro, é o pobre pertencer ao futebol. E começar, porque ele realmente que vai voltar a dar ao Brasil essa brasilidade que a gente precisa no futebol, que é a criatividade, a improvisação que fizeram do Brasil um país diferente. Perfeito, Rivas. Vou deixar você para depois. Na verdade, o Mota tá correto. Agora, o preocupante é o seguinte, porque, como ele fala playboy ali, ele só bota meninos brancos, de classe média alta. Só que hoje nós temos os playboys da favela. Porque antes, quando você via um menino de comunidade, era menino retado, menino esperto, menino malandro. Hoje não. Hoje até acho que com a falta do entorno desse menino, eles ficam playboys de comunidade. Então eles ficam bobo, eles chegam no clube bobo. Eu duvido que o João Marcelo chegou bobo no Bahia. Moleque de comunidade, moleque ia pra praia bater baba, entendeu? Então isso tem acontecido também. Agora, claro que aquele menino hoje que tem uma condição financeira melhor, ele tem vantagem hoje sobre o menino pobre. Sim. Porque o pai tem condição de pagar desde cedo para aquele menino estar se aperfeiçoando, entendeu? Se aquele menino tiver talento, ele vai chegar na frente do pobre. Porque o pobre não tem isso em casa, não consegue ter isso numa coisa privada, particular, e ele não está tendo quando chega no clube, que é o pior. Ele não está conseguindo ser desenvolvido no clube, porque as pessoas que estão trabalhando com esses meninos, principalmente na iniciação, são pessoas novas, sem experiência, pessoas que não têm referência de grandes jogadores, não têm referência de grandes profissionais. Quando a gente comenta aqui, aquele Edgar que pegava um menino quando dava o passe errado, não, meu filho, pega aqui, ó, você bate assim na bola, ó, você se posicionou, entendeu? Não vai ter a expertise de um João Marcelo, que a bola vai vir de um lado, o zagueiro vai se posicionar errado, ele vai chegar e dizer, não, meu filho, você não posiciona o corpo desse jeito. A bola chegou aqui, você posiciona o corpo desse jeito. Então, a iniciação brasileira está na mão de meninos inexperientes. E isso é o que tem mais preocupado, porque tem formado jogadores com muita deficiência. A gente vai ver jogos da base, jogos horríveis, jogos com jogadores, você vê o jogador hoje, vai ver o jogador daqui a 6 meses, ele está do mesmo jeito ou pior, porque não consegue desenvolver. E, João, o que é que você acha, João? O que é que você fala aí? Ele lembrou aqui da época do Bahia de Delmar. Porque quem tinha acesso ao clube era a galera que tinha uma condição financeira boa. Muitos meninos de base não iam para o Bahia porque era longe, não tinha carro, não tinha transporte. Eu só acho que ele fala aí, tem uma coisa que Mota sempre fala: talento. Se o menino rico, ele não tem talento, e o pai coloca personal, pode botar quem for, pode botar Zico para treinar ele, pode botar Guardiola para treinar ele. Se ele não tiver o talento, que Mota sempre fala, é talento. Esse menino que está tendo todo esse suporte dos pais, ele precisa ter o talento. E quem dá esse talento é o homem lá de cima. Agora, se ele tem um talento para jogar futebol e tem tudo isso, ele vai ter muitas vantagens, por exemplo, que os meninos da minha época tinham. Eu saía de casa cedo e não tomava café. Eu poderia ter sido um jogador muito melhor se eu tivesse suplementação que os meninos têm hoje. Todo esse apoio que os meninos têm, esse cuidado, a gente não tinha. Eu não tinha. Ia para treinar e tomar café. Eu não tenho um clube fornecer alimentação. Fornece hoje. Como você forneceu, a Mota fornecia. Na década de 90, lá o Vitória tinha lanche. Tinha lanche. Acabava o treino, tinha lanche. Tinha Augusto, tinha todos os meninos. A gente não tinha isso. Acabava o treino, era tubaína com um pouco de manteiga na Itinga. Mota me dava o dinheiro para o transporte. Você pega quanto? Ah, pego 2. Vai pegar só um, vai para aí. Amanhã você pede só mais para voltar. Arrecadava o dinheiro, comprava pão, manteiga, e todo mundo se alimentava ali, porque a gente só ia chegar em casa de noite, que o treino era tarde. Então,
E ainda tem uma situação, não? Quando pegava o dinheiro do transporte para fazer a merenda, de repente dava uma traseira no ônibus. Né? Quando você fala do menino malandro, tem isso, que eu tava trazendo e só tava com o ônibus andando, meu irmão. Às vezes abria a porta, você pulava ali. É coisa que você vai, agilidade, coisa que você vai ganhando dia a dia. É engraçado, vou falar uma coisa que aconteceu no curso da CBF. Veio um alemão dar o curso na CBF e fez uma brincadeira de pega-pega. Botou os 5 meninos de mão dada e você vai pegando e vai fazendo aquela corrente. Teve um menino do Rio de Janeiro que ele ficou atrás. O cara fez a linha aqui com 6 meninos, o menino do Rio de Janeiro, ele ficou aqui atrás. Então esses meninos estavam de frente para lá, ele queria pegar o pessoal. E esse menino ficou o tempo todo aqui parado. O alemão, quando viu, achou um absurdo aquilo lá. Aí ele mandava os meninos pegarem esse aqui, tirou o foco dos outros, de 10 que tinha lá, e focou nesse para pegar. Toda vez que ele soltava uma mão para pegar o menino passava pro outro lado. Aí um amigo nosso da assim, é de Madureira, meu irmão. É de Madureira, dizendo que o menino é de Madureira. Então o cara fez, o alemão fez, ficou puto, ficou vermelho, porque ele queria pegar esse menino, que inteligentemente ficou parado aqui. Enquanto os outros estavam correndo lá, o menino ficou parado aqui atrás dele. Ele aí se virou para pegar esse, não conseguia, porque toda vez que ele virava, o menino passava pro lado de cá. Então tem a certeza que a gente ganha no dia a dia nos nossos bairros. Você ganha no bairro jogando com um cara maior que você. É o cara mandando você comprar um negócio e obedecendo. Mas ele, em parte, tem razão. Futebol tá caro, tá caro. Eu vi agora uma competição aí muito boa, muito bem organizada, mas é caro para você colocar um time. O senhor tá me falando, pô, pra botar minha escolinha aqui é caro pra caramba. É uma competição boa pra caramba, bem organizada e tudo. Notei também que, na sua grande maioria, os meninos com poder aquisitivo alto, porque podem pagar de outros estados. Tem isso. Você botar sua escolinha numa competição, o menino pobre é difícil. Você conseguir uma bolsa. O Bahia tá aí no IT, tá aí nos bairros, tá não sei o quê, mas não é o Bahia que tá lá. Não é o Bahia com profissional, com até pegar um ex-jogador, botar lá na comunidade, pelo menos para dar palestra pro menino, contar um pouco da vida. Tem tudo isso. E você ter referência dentro do clube, ex-jogadores que viveram aquilo na base. Você tem um Paulo na base do Vitória. O cara passou no Vitória, na época ruim do Vitória, e falar para os meninos como era o Vitória e como ele conseguiu chegar no profissional, como ele conseguiu chegar no Palmeiras, como ele conseguiu chegar na seleção brasileira. Você tem uma referência dessa dentro do clube, pode mais. E um cara que tem capacidade de estar lá dentro. E se não tiver capacidade, Mota, que é uma coisa que nós aqui não fazemos, e que você fez muito, e Paulo Carneiro também, capacitar nossos profissionais daqui. Você identificar o ex-jogador que tem potencial para evoluir e você dá para ele curso, pô. Investir no produto nosso, que conhece Salvador, é da terra, conhece o clube, tem ligação com o clube, tem DNA. Você investir nos profissionais daqui, captadores nossos, investir em captadores nossos. Tem necessidade do Bahia buscar captador, Vitória buscar captador fora. Captadores daqui, conhece o Nordeste, conhece Castelo Branco, sabe, vai entrar lá, conhece alguém, vai fazer contato. Então o futebol também precisa se investir também nos profissionais. E no caso aí, o futebol realmente está caro, a fonte nova é cara. O torcedor pobre do Bahia da Geral não tem aquele espaço. Antigamente tinha Geral, né, moto? O cara pobre comprava ingresso lá, hoje não tem. Hoje bota 200 ingressos para vender lá, acaba rapidinho. O povão não está entrando na Fonte Nova. Virou uma coisa de elite. E a magia da torcida do Bahia e a magia da gente aqui é ter o povão. É ter o povão lá dentro cantando, gritando. E o que o Bahia tinha hoje não. Hoje é lounge. Aí todo mundo bem vestido, vai pro lounge. Então, o futebol realmente mudou em algumas coisas. Melhorou muito. A ciência se melhorou muito. A parte científica é muito bom ter. Eu tenho um curso do Prozone, que é um curso em inglês de análise de desempenho. Nós fizemos no Catar. Pô, eu fui atrás mesmo, fiz o curso, que foi de graça pelo comitê, deu para toda a comissão, eu fiz. E correspondo com os caras, convidam para ir para lá, que tem. É bom porque é caro, é um investimento caro para você ir para Inglaterra. Você até citou uma coisa que eu acho que serve também para a gente refletir, né? Quando você fala de uma experiência fora do país. O que é apresentado aí no vídeo, de certa forma, já existe há muito tempo nos países ricos disso. A gente está começando a viver esse processo aqui no Brasil, até porque, de certa forma, independente das convicções de cada um,
a população brasileira está tendo um poder aquisitivo maior. Então, isso está sendo permitido para que um filho de classe média ele tenha mais acesso, e é bom que tenha acesso, né, a um trabalho individual, até porque, como o Mota comentou, os clubes não estão fazendo isso. Então, os pais tentam se virar para fornecer ao seu filho Qualificar. alguma coisa. Então, isso não é errado, mas não pode ser visto, entendeu? Como sendo a salvação, porque esse movimento já existiu há muito tempo, em vários países atrás, só que quem é o pentacampeão brasileiro é o Brasil. Mas sabe o que acontece? E é o Brasil, quer dizer, quem se destaca hoje é a Argentina. O dom pesa. É a Argentina. E os prédios hoje não estão fazendo também, são poucos prédios que têm quadra de futebol. Hoje os caras estão dando mais ênfase a uma academia, a uma quadra de futebol. Mas Beach tênis. Então, o pai que não tem essa quadra, e às vezes no prédio ele não tem um número de amigos para jogar futebol, às vezes ele pega o filho e diz, ó, vou botar meu filho com personal, para meu filho também não ficar no celular. Às vezes o cara bota no personal, nem para jogar futebol, mas fazer uma atividade, porque o menino só vai no é celular. legal. E o que ele falou é o seguinte: se você pega um garoto com 6, 7 anos e você consegue ajudá-lo a ter ambidestria com tão pouco tempo, naturalmente ele vai se desenvolver. Em japonês, Mas isso não é só isso, né? Como você estava falando um pouco antes, isso no Japão já acontece há muito tempo, na China e tudo mais, entendeu? E na verdade o Japão ainda não ganhou nenhuma Copa. O Japão não tem nenhum melhor jogador do mundo. E o dom. Não tem. Por quê? Porque na verdade não teve o dom. Talento. Claro que só o dom não vai resolver, né? Falando para você aí, a gente não está dizendo que só o dom vai resolver, não. Ao contrário, você tem que se dedicar. Se seu pai tem condição, O dom tem se que seu ser pai tem estimulado. condição de lhe ajudar a você fazer um trabalho individual, faça, sem dúvida nenhuma. Agora, o dom é extremamente importante e ainda tem outra questão, né? Além da força de vontade, da persistência, né? Tem uma outra coisa que eu acho que atua na questão da persistência, na resiliência. E isso é muito próprio das pessoas que são acostumadas a passar por dificuldades. É justamente isso. A dificuldade ajuda a pessoa a ser resiliente. Então, o que é que acontece? Não adianta você, de repente, ter uma boa qualificação técnica, que, inclusive, o próprio recurso financeiro pode ajudar nisso, e ótimo, é bom, entendeu? Se você não tem aquela magia que o interno faz você ter essa resiliência, essa traseira que você dava no ônibus para você economizar, você está entendendo? Então, é muito mais a fome. Tem um treinador que falava, Tele Santana, que preferia o jogador Que precisa. que precisa, é o cachorro magro, que tem mais vontade. Então, não adianta só ter a condição, entendeu, de você fornecer todas, e isso se aplica, inclusive, a todas as áreas. Não adianta o pai, ele investir tanto se o próprio filho não quiser e não tiver força de vontade. Isso é extremamente importante. Há pouco tempo, conversando até com um conterrâneo que tem condição, o filho dele joga bola direitinho, bom jogador, e aí ele falou, você quer que a gente traga por Vitória? Ele até já está envolvido com o pessoal aí que está tentando ajudar. Aí ele falou, rapaz, eu tenho dúvida, porque eu não sei se ele de fato vai querer seguir, porque de uma hora para outra ele pode arranjar uma namoradinha e achar que o futebol já não, entendeu? Então a história do cachorro magro, o menino, o menino que ele vê no futebol uma alternativa para a família dele, ele vai lutar, ele vai aprender brincando, ele vai aprender sem ter o professor, o personal trainer, entendeu? Porque ele vê que aquilo ali pode ser a salvação da família dele, entendeu? Pode ser algo que vai, e além de ser a salvação, é o sonho dele, entendeu? É o sonho dele, e ele está acostumado a passar por dificuldades. E tá aí, talvez, vai uma dica muito simples para os gringos que ficam pesquisando o futebol do Brasil, que talvez a grande diferença do Brasil seja justamente essa. Nós somos acostumados a passar por dificuldades. E no futebol, o cara, para ser jogador de futebol, tem que ser muito resiliente, tem que querer muito.
Então, o jogador que qualquer coisa reclama, que faz carinha feia, não vai para lugar nenhum. Se o jogador não tiver a capacidade de se reinventar no outro dia e buscar e dar um jeito, entendeu? Ele não vai virar. Por quê? Porque futebol, você como treinador, João, na base, você viveu isso muito. Quantos jogadores passavam por dificuldade para estar ali no treino? Você viveu isso quando foi jogador, viveu isso como foi treinador, mas o cara dava um jeito e chegava lá, entendeu? Ele simplesmente não se desanimava no primeiro bloqueio, entendeu? Eu acho que isso é muito próprio, né, dos países que têm uma economia ainda em desenvolvimento. O Brasil um pouco mais na frente da Argentina. Talvez o futebol argentino hoje ainda esteja, sei não, viu? Dá uma ideia para os acadêmicos pesquisar isso, porque hoje a Argentina, na verdade, eu tenho visto que tem produzido mais craques do que no Brasil. Será que não é? Será que não é porque justamente a Argentina vem passando por um processo econômico já de deterioração já grande, entendeu? Na verdade, o cara, quando ele passa pela dificuldade, eu creio que ele cria uma chama, ele cria uma provocação, ele cria um algo a mais, entendeu? Que no futebol é muito necessário. É extremamente necessário você ter essa vontade e a capacidade de você cair, de se levantar. Literalmente no campo tem que acontecer isso, né? O jogador malandro não, eu vou lutar, eu vou conseguir. O exemplo que você deu desse menino aí no curso da CBF, né? O moleque malandro. Inteligente. Ele foi para ali, que você fala, velho, veja nós brasileiros. Nós aceitamos a derrota da seleção. Vê os outros países mais desenvolvidos, que estão na nossa frente. Os caras perdem uma Copa do Mundo, sente, mas aqui no Brasil parece que acabou o mundo. Pô, velho. O país fica paralisado 3 meses, 4 meses, e o cara fala com aquela coisa. Nós não sabemos aceitar a derrota como os outros, os europeus, eles aceitam, porque o dia a dia deles não são de tantas derrotas. E o nosso dia a dia, no nosso bairro, a gente presencia derrotas pra caramba. Aí quando você vai pro futebol, que é aquele lugar que você... Não, agora eu vou ter... Você tem derrota. Nós somos o melhor. Que nós somos o melhor. Então, o brasileiro não aceita, porque o dia a dia dele já são tantas derrotas, que quando vai pro futebol, que a esperança dele, que é o melhor futebol do mundo, que tem uma derrota, é uma depressão que você não vê em outro país. Sim. Você vê a depressão da torcida do Bahia, do Vitória, quando perde. Do Bayern de Munique, pô. Eles perderam a Champions League pro Real Madrid. Normal. A vida que segue. Você pega a vida do Neuer, a vida daqueles caras que estão ali, você vai ver que é uma vida dentro do país dele, talvez seja de tanto sofrimento, mas em comparação à nossa é muito, muito diferente. Um jogador nosso, por isso que o nosso jogador às vezes não quer nem jogar na seleção. Com 30 anos, os caras largam. Por quê? Não quer sofrer a pressão. Os jogadores de fora têm a pressão, mas não é igual a nossa. Sim. Nossa pressão é muito grande. E esses meninos que têm esse poder aquisitivo, que os pais dão apoio, eu estava até conversando com um menino, o pai dele me botou para conversar com ele num campeonato que teve. Aí, João, eu faço tudo, não sei o que. Eu falei, velho, você quer ser jogador de futebol? Ele falou que é. Você está disposto no sábado, seus amiguinhos, irem para o cinema, e você ter que viajar para ir para Juazeiro, dentro do ônibus, com um monte de amigos? Você não vai ter a comida que você tem aqui em sua casa. Tá? Que você está preparado para isso, que esse mundo que você vive aqui não é o mesmo mundo que você vai viver na base. Você vai viajar horas e horas de ônibus. Você vai dormir no quarto com 6 pessoas. Você tem uma cama só para você, um quarto com ar-condicionado. Seu pai pega você, leva todo dia. Você vai querer largar um passeio de lancha para ir jogar em Camaçari? Se você quer, beleza. Porque você vai ter esse choque. Que vai ter. Mas o menino pobre não tem, pô. O pobre domingo dele, sábado dele, é todo dia igual. É baba de manhã, de tarde baba. Aí ficou ali, não tem cinema. Tem condição financeira para levar pro cinema. Então, cara, eu vou pra Jequié, vou pra Juazeiro, vai viajar. Eu ia com o maior prazer. Quando eu ficar no Vale do Canela. Ou às vezes tomando conta da borracharia do meu tio, que domingo ele deixava a gente tomar conta da borracharia para fazer o dinheiro pra gente. Eu ia viajar com o Bahia, pô, uma curtição, tá no meio do pessoal cantando no fundo do ônibus, batendo pau. Pra mim, eu tava em Disney. Tava na Disney. Um menino que tem tudo, que vê o pai dizer, ó, você vai viajar, eu vou pra São Paulo com sua mãe, com sua irmã. Ah, eu vou pra tal lugar. Será que esse menino tem isso? 18 anos, os amiguinhos dele, tudo na faculdade de carro, pra cima e pra baixo, ele tendo que ir pro Barradão, ficar no banco de reserva, porque esses meninos ricos, quando eles estão no time titular, beleza,
Mas quando eles estão no time reserva, que eles nem entram, eles não vão aceitar isso. Normalmente não aceitam. Normalmente não aceitam. Quer trocar logo de clube. Eu tô vendo menino de 12 anos, 13 anos, não quer ficar na reserva de Bahia de Vitória. Então esse menino, ele não aceita tantos derrotas, porque a vida dele foi só... Pô, o cara pan-americano. O cara estuda na escola pan-americana. Tem tudo, o cara passa o dia lá. Eu quero até aproveitar para, nesse momento, mandar um abraço aí para Fernando Brosler. E E não sabia se podia falar o nome da competição. Aí, você era o o patrocínio. Fernando esteve aqui com a gente. Rapaz, Fernando é um gente, mas é uma pessoa maravilhosa. E, criou pontos, inclusive, aqui para que a gente conhecesse algumas pessoas. É uma pessoa muito lúcida no futebol. E a competição dele foi um sucesso. Parabéns, Fernando. Você ter 2.500 pessoas envolvidas aqui em Salvador, movimentou. Na verdade, aonde a gente chegava, a gente via Salvador com o público da Danicamp, entendeu? Para os clubes foi extremamente importante, porque você oportunizar tantos jogadores, independente de classe econômica, teve mais. Sim, mas também teve oportunidade para os jogadores. Porque o bom jogador acaba alguém ajeitando para participar, né? Consegue uma bolsa, a gente até falou isso. Claro que se essa é aquela mesma quantidade só da gurizada da favela, eu acho que tá, a nível de rendimento para os olheiros era melhor. Vamos fazer Danicamp favela. A Danicamp favela. Mas o trabalho que Fernando faz, pô, é maravilhoso, entendeu? Além do resultado para o próprio futebol, o resultado mesmo para a garotada, é uma coisa assim maravilhosa, nunca vista. Eu acho que essa foi a maior competição que teve. Eu fui do outro ano e fui nessa também. Esse ano, parabéns, assim, maravilhosa. Muito bem. E Fernando merece, toda a equipe de Fernando também foi assim, impecável, foi uma coisa assim maravilhosa. Parabéns, Fernando, para você. E eu queria pedir aí a Rodrigo para soltar um vídeo que tem a ver também com o posicionamento dos pais em relação a essas competições, que certamente a gente viu lá nessa competição grande, sempre vai ver, sempre pais que estão desequilibrados, e a Federação Paulista rodou aí um vídeo que viralizou e eu achei massa. Vamos trazer aqui para a gente puxar as orelhas dos pais, a gente faz isso aí, mas esse vídeo é muito pertinente para a gente dar essa relembrada. Por favor, Rodrigo. Seu animal! É futebol, amor! Essas frases foram para professores dentro de uma sala de aula. Gostaria que você lesse essas frases, por favor. Você não acerta uma, seu burro. Seu animal, volta pra casa, você não serve pra isso. Você não aprendeu nada nessa escolinha. Seu bolso, tolerância zero. Não tem como admitir. Infelizmente existem ainda pessoas assim no mundo, né? Tem, tá certo, mas jamais. Que trauma que vai causar na cabeça dessa criança, ouvindo esse lixo falando. Você é só linda! Isso não vai, né? Assim. Meu Deus. Pesada, né? Muito bem. Que animal! Volta pra tua casa! É futebol! Eu consegui repetir tudo. Passou. Pausada? Eu também não poderia. Ainda mais em vida aí. Ofensas não vai levar nada. Esse é um dos motivos de a gente estar separado da torcida adversária, né? Infelizmente, essa postura de alguns pais ainda é presente. Não é normal. É comum. Mas normal nunca vai ser. Senhores pais, eu só quero me divertir. Quando vocês xingam, eu fico nervoso. Pô, eu só quero jogar bola, não quero ficar ouvindo essas coisas. Seja nosso exemplo como pai. Menos ódio e mais futebol. Menos ódio e mais futebol. Menos ódio e mais futebol. Perfeito, cara. Eu acho que a Federação Paulista foi muito feliz nesse vídeo. Trazer isso para o pai e também para o treinador, né? Treinador que tem essa postura, não é, com a criança, né?
Então, eu diria para você que é treinador que você tem que respeitar o meu filho, o filho de João Marcelo, o filho de qualquer anônimo, porque se ele tem talento e está naquele clube, ele ainda não está pronto para o futebol. E cabe a você, que é treinador, ajudá-lo nesse processo. Se tem algum culpado pelo erro dele, não é o garoto que está em formação. É você que não está tendo a competência de ajudá-lo. Porque esse é seu trabalho e você recebe para isso. Então, essa é uma responsabilidade sua. Esse é um recado para o treinador descontrolado. Lógico, precisamos da sua energia, treinador, para ajudar os nossos filhos, sem dúvida nenhuma, mas que essa energia não atrapalhe a civilidade, que nunca sairá de moda. A civilidade é extremamente necessária. Se você conseguir juntar a civilidade com a sua energia, você vai poder ajudar todos os nossos filhos a chegarem lá, a chegarem no sonho de ser um jogador de futebol. Talvez não todos, mas com certeza deixará uma mensagem para cada um deles com sua performance. E a mensagem para o pai é uma mensagem de que você precisa de tratamento. Não há o que falar. O pai que tem uma performance desse jeito tem que procurar urgentemente um psicólogo. Você tem algum problema, meu amigo. Você não pode tratar o filho de um amigo seu simplesmente porque eles estão em lados opostos. E ele está contrariando um resultado que você esperava ter o time do seu filho que está jogando naquele momento. Então você precisa de tratamento urgente, né? Ali são crianças e essas crianças merecem todo respeito. Estão ali, como eles mesmos falando, com o objetivo de divertir-se e buscando chegar a um sonho. Mas você certamente está atrapalhando o sonho de seu filho e dos demais. Então fica esse puxão de orelha para você. Esse movimento está acontecendo assim no Brasil, né? Em canais como esse, podcast, mas de uma forma geral. E tem que ser tratado de fato porque é um desrespeito, né, por crianças. Isso aí, na verdade, um pai desse tinha que sair dali para ir para a delegacia, porque ali, na verdade, é um verdadeiro assédio. Então fica essa dica. Queria passar para vocês aí, comentarem aí sobre esse vídeo. João, o que é que você fala sobre isso aí? Eu vi agora no Dani Cup isso aí. Você viu, né? Tanto treinador quanto pais. Pais e mães. Pais e mães também gritando na beira do campo, reclamando com o juiz, reclamando dos filhos. Eu vi muito, eu fiquei a parte assim, rondando em todos os campos, assim, só observando. Alguns treinadores calmos, mas outros bem nervosos, assim, com crianças que estão ali jogando, batendo um baba, né? Batendo um baba organizado, um baba organizado, 6 na linha. E eu fiquei olhando assim, teve um pai até que eu ia chamar ele, perguntava, você joga bola? Você já jogou bola? Quem jogou bola e ter essa atitude é condenável, porque ninguém gosta de estar dentro do campo jogando futebol com o treinador o tempo todo gritando. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ninguém gosta. O cara é jogador de verdade, não gosta. O cara quer ter autonomia e a criança tem que ter autonomia. Essa aproximação dos pais também prejudica isso, porque é o treinador falando e o pai na beira falando. Você imagina uma criança tá ali, numa disputa, o pai grita aqui do lado, o treinador grita do outro, o outro treinador gritando, uma gritaria infernal na cabeça do menino que tá ali se divertindo. Já pensou se tivesse gente gritando aqui, a gente falando aqui? Gente gritando? Seria ruim, graças a Deus minha mãe e meu pai nunca quiseram que eu jogasse bola, nunca foram. Mas tem uns pais que passam do limite. Eu estive no campo do Galícia também, vendo a competição, o filho do amigo meu disse foi jogar, quase que me aborreci com o pai do menino, que o pai do menino jogando uma bola muito bem, tecnicamente o menino. E o pai reclamando, xingando o menino, reclamando. O menino tava jogando de goleiro líbero, o menino arriscando o drible, o menino se divertindo mesmo. E o pai na beira do campo, eu olhei, eu falei, rapaz, não é possível, esse cara não jogou bola. Tá gritando desse jeito. Igualzinho passou no vídeo aí, o pai tava gritando lá. Eu fiquei olhando assim. Aí eu tava com um amigo, rapaz, não fale não, se meta nisso aí não.
Mas eu ia falar, velho, você joga mais bola do que seu filho? Você já jogou mais bola do que seu filho? Você jogou aonde? Você teve experiência? Seu pai gritava com você? Que é um absurdo isso. Ter criança, né, 11 anos, tá gritando. Gritar nunca é bom na beira do campo. Nem treinador tá gritando. Descontrolado na beira do campo. Se bem que você vai de acordo ao lugar que você tá. Que tem treinador que fica calado, meu irmão. O treinador fica parado, não fala nada. Às vezes o cara tem uma liderança, meu irmão, que não precisa nem gritar. Evaristo não precisava nem gritar. Tem treinador que não precisa gritar. Tem liderança e outro, depois que aconteceu, não volta mais. Não volta. Eu vi um treinador reclamar do treinador de goleiro. O goleiro dele falhou nessa competição agora. Aí, ele, para não reclamar do menino, que o menino estava longe, ele reclamou com o treinador de goleiro, disse que o cara tinha que estar atrás do gol. Aí o cara falou pra ele assim, mas não pode ficar lá atrás, porque tem uma rede que divide o campo do outro. Não tinha como ficar atrás do goleiro. E ele queria reclamar do treinador de goleiro, que o goleiro lá tomou falha, que tomou porque o cara não estava atrás do gol. Fiquei olhando assim, que absurdo. Que absurdo. Então, tem esses absurdos e temos que fazer campanha mesmo para que os pais vão para lá se divertir. Sim. E tá feliz. Apoiar, né? Porque eles já estão, só em levar, já tá apoiando os filhos. É. Ficar calado é melhor ainda. E quando o filho perde, dá apoio. Quantas crianças perdiam o jogo, estavam vindo chorando. Eu nem conhecia, chamava eles. Chamava eles e falava assim, ó, eu fui jogador de futebol. Deixa eu te falar uma coisa. Na minha vida eu perdi mais do que ganhei. E na vida vai ser assim. Você jogar futebol, você não vai ganhar todas as competições. Você tem todo o direito de ficar chateado. Fique chateadinho. Mas não fique chorando, triste não. Vá lá brincar, se divertir agora. Isso aqui é uma diversão para você. Você tem que ficar chateado se você tirar uma nota baixa na escola. Porque esse é o seu trabalho. Você tem que estudar. Aí tá tio. Eu falei, mas não fique triste não. Porque eu ficava triste, daqui a pouco já estava tudo certo. Eu perdi mais do que ganhei na minha vida. Você foi jogador, tio? Fui, joguei aqui no Vitória, joguei no Bahia. Aí comecei com uns 4, 5 crianças que eu via triste, do nada eu chamava, vem cá. Aí conversava com o pai, falava com o pai, disse, ó, deixa ele para se divertir, isso aqui é diversão. Porque estão colocando na cabeça dos meninos que com 11, 12 anos já tem que ser vendido igual o Henrique. Tem essas coisas que o futebol passa e que os pais ficam ancorados nisso, que o filho vai resolver a situação dele e da família toda, e não, às vezes não vai acontecer isso. Não acontece com todos, então eles botam uma carga na criança, uma responsabilidade, que a criança vai para uma competição dessa, você perde um jogo e sai dali arrasada, pô. É um trauma que você cria na criança. Então, essa campanha que vocês estão fazendo aqui é uma campanha que tem que ser batida de todos os dias. Todos os dias com os pais. Você tem que educar. Tem que educar. Porque o cara se envolve de uma forma no jogo que parece que o menino, se perder ali, vai morrer. Verdade. Mota, quer falar alguma coisa sobre isso? A Federação Paulista merece aplauso, porque isso é um campeonato sub-11 e sub-13. Quer dizer, garotos no começo da profissão. E o que é que está ocorrendo? Uma incidência grande de jogadores que têm estresse e chegam com 16, 17 anos, estão abandonando o futebol. Isso é com arbitragem, isso é com atleta, com seus próprios filhos, isso é com os filhos, que às vezes é um menino que disputa posição com o filho dele, ele que reclamam. Tem treinadores também que querem ser locutores de rádio, porque ele canta o jogo todo e não dá um minuto de descanso ao jogador, e tudo isso vai jogando no estresse. De forma que isso é lamentável. A gente sabe que o jogador hoje com 11, 12, 13 anos, o pai já fica insatisfeito, você disse uma coisa certa, ele já fica insatisfeito, já quer levar para outro time, e o filho dele tem que jogar, o filho dele tem que ser titular. Quando a gente tem exemplos gritantes de jogadores, e o futebol profissional do Brasil está dando esses exemplos, com o Júnior Santos, entendeu? Com o Wesley do Flamengo, jogadores que tiveram decepções, foram reserva, foram mandados embora e lutaram e venceram. De forma que isso é lamentável, e isso está fazendo com que cada vez que passe, o jogador fique mais difícil, porque ele vencer e os percentuais que acontecem de jogador que vence no futebol, percentual muito baixo. E além das dificuldades técnicas, de uma série de coisas que o jogador tem no futebol, existe também o estresse. O jogador enche o saco e o menino está ali para ser feliz, entendeu? O menino nessas idades ele quer brincar, se divertir, e não pode ter mau humor,
ter zanga, ter cólera, ter uma ira porque o jogador não ganhou, porque o filho perdeu um pênalti. E a gente já viu casos de todo tipo. Então eu acho que, parabéns à Federação Paulista, isso é importante a gente tentar corrigir isso, porque isso está prejudicando o futebol também. Porque os pais hoje têm uma necessidade muito grande do filho ganhar dinheiro, do filho ser alguém. Daqui a pouco vai ter uma profissão com carteira assinada e tudo, pai de craque. Entendeu? Uma profissão legalizada. Pai de craque é bom. Se for craque. Se for pai de craque é bom. Aí é brincadeira. Gilson, é brincadeira, meu amigo. Direcionado de isso. Então, pessoal, a gente está chegando ao final de mais um podcast. Muito legal. Agradecer a João aí pela participação. Muito bom. Programa leve, sereno. Reginaldo, a gente poderia estender mais um pouquinho. Claro. Eu tenho tido uma situação. Eu vou falar de Maurício Souza, ele é treinador do Red Bull Bragantino. Ele abordou uma coisa por demais importante no futebol brasileiro. O futebol brasileiro, a maioria das academias de futebol, das escolinhas, só vão até 16 anos, 15, 16 anos. Um clube de futebol vem fazer avaliação aqui, ele não se interessa por olhar o jogador de 17, 18. E nós estamos falando no país do futebol, entre aspas. O jogador, quando estoura 17 anos, que ele passa a ter 18, ele vai pertencer a um grupo que é 18, 19 e 20 anos. Juniores. E de forma que fica um grupo inchado e jogadores de 5 anos, 6 anos, 7 anos de clube, Dispensar. clubes mandam embora. Ele tem dificuldade. Qual é o primeiro pensamento dele? Ir para outro clube. Para ir para outro clube, e principalmente do mesmo patamar do que mandou ele embora. O outro clube tem dificuldade, ele já tem mais vontade em aprovar um jogador de 17, 18 anos. E o que a gente vê é uma quantidade grande de jogadores que abandonam o futebol. O jogador, às vezes, quando sai de um clube grande, às vezes ele tem que ir para um clube pequeno para ele poder dar um passo para trás e dar 2 para frente. Na Europa, tem campeonatos sub-19, sub-21. Por que o Brasil não faz isso? Não imita isso, né? Já O Brasil não imita isso, imita tática, tanta coisa, imite isso. Ao invés de um campeonato sub-23. Porque o campeonato sub-23 faz os clubes contratar jogador. Poucos clubes utilizam o campeonato sub-23 da melhor maneira. O campeonato sub-23 é para agradar empresário, para botar jogador dele que está sem clube. Aí os clubes contratam, botam comissão técnica, isso acrescenta um custo para o clube. Quando todos os talentos do clube, se são talentos mesmo, são vendidos antes de 23 anos. Então, o futebol brasileiro precisa tomar atitudes inteligentes. Não ser tão caro, não cobrar caro no custo de treinador. Temos que botar campeonato sub-19 e sub-21. Tem alguns clubes de que inteligentemente tem a categoria sub-18 para poder dar oportunidade a jogadores que já têm 5, 6 anos de clube. Então o Brasil não pode ficar. Maurício Souza abordou muito bem isso. O Brasil não pode ter 3 faixas etárias juntas na hora principal do jogador mudar. Então o Brasil precisa ter campeonato sub-19 e sub-21. Porque isso vai dar um tratamento melhor ao jogador no momento mais importante, que é a chegada ao profissional. Importante o Brasil ter campeonato sub-19 e sub-21. Sub-23, no meu modo de entender, sei que eu vou desagradar muitas pessoas. É um campeonato desnecessário. É um campeonato que não pega. E você vê certos clubes tradicionais que têm bom trabalho de base, eles não se interessam pelo campeonato sub-23. Então, quem faz um trabalho de base sério e competente, ele não precisa do campeonato sub-23 para poder salvar os seus jogadores. De forma que o Brasil está perdendo de vários garotos. O Brasil precisa melhorar o seu tratamento na hora da chegada, que são jogadores de 17 a 20 anos. Acho que é perfeita essa colocação sua. E aqui a gente, mais uma vez, a gente cumpre o nosso papel, João, de provocar situações. A gente se intitula aqui, né, sem nenhuma pretensão
de ser o dono da verdade, mas de trazer algumas ideias, né, ao futebol de base, né, aos organizadores da base do Brasil, a própria CBF, as federações. A gente, graças a Deus, hoje a gente tem uma penetração boa. Não estamos no ranking dos melhores podcasts da base do Brasil, sem dúvida nenhuma, mas falamos com muita consciência, sabe? Somos pessoas que podemos falar porque vivemos no futebol como você, então nós temos essa vivência. E Mota, ele foi muito feliz nessa colocação. Aliás, eu sou fãzaço de Mota porque ele tem uma tirada, uma simplicidade assim, muito grande, mas é muito profundo. Recentemente, ele até fez um comentário aqui que passou para muitos despercebido, né? Eu até vou citar, tá? Porque eu acho que merece até um reforço nessa ideia. Ele fala assim, mas as pessoas não percebem. Acham que a gente está sendo saudosista e querendo o atraso, o campo de poeira e tudo mais, mas não tem nada a ver com isso. Quando ele fala do campo sintético, que é uma atitude política ou politiqueira maravilhosa, porque é mais um equipamento que o político inaugura. Coisa bonita, aquele tapetão verde, é como se pintasse aquilo ali de verde, uma coisa botando iluminação. A garotada fica numa felicidade incrível, né? Pô, agora campo sintético, tudo mais. Mas para a gente que trabalha com formação e com base, e ele em particular, que é o nosso guru aqui, ele foi logo na ferida. Porra, o campo sintético vai atrapalhar o menino pobre a iniciar no futebol. Isso não pode ser relativizado. Isso não pode ser relativizado porque a diferença do futebol brasileiro é justamente a iniciação naquele cenário, naquele entorno. O menino, o pai, ele não tem o dinheiro para comprar o açúcar, o feijão. O pai vai ter o dinheiro para comprar uma chuteira Society para ele ir para jogar no campo Society? Parabéns para aquele que tem, e é muito bom. A gente tem que querer que aconteça o desenvolvimento, sabe? E se Deus quiser, esse pai que hoje não tem, amanhã vai ter. Mas, de certa forma, isso atrapalha, sim, a iniciação do menino que está começando a moldar sua coordenação motora aos 6 anos de idade, aos 7 anos de idade, aos 5 anos de idade, jogando naquele chão, com o pé no chão, sabe? Criando, inclusive, capacidade de reação à diferença de movimento da bola de uma forma muito natural. E quando você pega todos os campos de uma cidade e coloca ele sintético, você atrapalhou diretamente. Então, eu ouvi seu comentário sobre isso, achei assim belíssimo. Acho que a gente não deu assim a relevância que era necessária, né? E agora você traz à tona uma outra situação, já na ponta. Uma coisa você colocou o início, a iniciação. Que o guri pobre, que é o principal cenário para ter o craque, ele tem a dificuldade do seu início, Agora o final. Qual é? Ronaldo, o Brasil está pecando na formação de jogador no início e no fim. No início e no fim. É isso que eu estou falando, eu estou chegando a esse raciocínio. Porque agora você vai na ponta no final, que é a fase iniciado certo, mais importante, que é a de juniores, que é a transição, é o que eu falo para os jogadores que a gente representa, né? Os juniores é o funil, ali é onde se define tudo, é a fase mais estressante, porque até então passa a ser brincadeira, mas ali você define, é onde tantos desistem, não é isso? Então, até por uma questão de inteligência, seria interessante, fica aqui a dica para as federações, para a CBF, que essa categoria ela seja um pouco mais alongada. Como você está falando? Você está entendendo? Porque se você tenta fazer isso como a CBF hoje está tentando fazer algumas federações com o campeonato sub-23, você sai justamente daquele leque dos jogadores juniores que vão desanimar e muitos desistem, não chegam no 23, eles não chegam. Então, não é justo você investir tanto
e os pais, o próprio atleta, investir tanto dos 10 aos 20 anos de idade e simplesmente chegar nos 20 anos de idade e não ter uma repescagem. Você está entendendo, João? E aí seria uma ideia muito interessante. É por isso que a Europa está fazendo isso, e como a gente comenta algumas vezes, a gente vamos imitar coisa boa da Europa. E aí seria uma ótima alternativa você ter esse campeonato sub-21, que é justamente sub-19, porque o sub-19 teoricamente já tem, porque nós temos o campeonato de juniores que acaba sendo... Ao invés de ser sub-20, seria 2 campeonatos, Mas sub-19 e sub-20. Exatamente, mas o que eu digo é justamente isso, é você dividir essa categoria, esses campeonatos, né, em 2, porque o que é que acontece? O campeonato de juniores, normalmente, os meninos no segundo ano de juniores, do terceiro, eles acabam não jogando, porque os clubes estão querendo já botar os mais novos, entendeu? E aí, você mata logo aquela galera que está no último ano de juniores. Não é justo, isso não é certo. Então, parabéns, eu acho que a sua colocação assim, foi perfeita. Fica esse... Parabenizar o Maurício Souza, né? Sim. Queria fazer uma pergunta Mota. Sim. Mas Mota fazendo o sub-19 e o sub-21 dentro dos próprios clubes, será que eles não vão colocar jogadores também mais novos, como eles já fazem? Porque há esse mecanismo. Às vezes a competição é para o sub-14, o cara vai e coloca o sub-13. Aí se você de repente coloca, o exemplo, eu falo, dentro do clube, deveria ser obrigatório o cara ser da idade sub-19. E o sub-21 ser também sub-21. Porque o que vai acontecer? Vai Vitória nessas competições, eles vão colocar jogadores mais novos, porque eles querem colocar jogadores mais novos para revelar para o mercado lá fora. Estou fazendo isso no sub-23, Mota. Olha, Marcelo, você está 2 exemplos, Nadigol e Obina. Obina aí. Foram 2 jogadores que eles, Nadigol, Obina não foi nem para a Copa São Paulo. Ele era um jogador que não estava com tanto prestígio, não foi nem entre os 30 inscritos na Copa São Paulo. E Nadigol, Paulo Carneiro teve um desentendimento com a federação e botou um time misto. Botou um time misto para disputar o campeonato em represália à federação lá que não estava. E aí o time se arrebentou. Obina fez gol, Nadigol arrebentou. E de forma que Nadigol, ele jogou no último ano 20 anos da Copa São Paulo. Então não era um jogador também que estava. Então isso aí serviu para eles jogarem. E vários jogadores passaram a ter moral no departamento profissional. O clube, com 21 anos, sub-21, o clube estoura a idade de um jogador. Tem jogadores que estouram a idade e vão brilhar em outro time. Então, por exemplo, eu quando vim do Cruzeiro para o Bahia, eu trouxe Omar, entendeu? Eu trouxe Bebeto, eu trouxe Felipe, que hoje é titulado, que é jogador do Cuiabá, o jogador que o Bahia vendeu. Jogadores que o Cruzeiro, por ter excesso, mandou embora. E com 17, 18 anos, Maranhão, um atacante, todos são jogadores que o Cruzeiro mandou embora. Maranhão é jogador, inclusive, e trabalha com... Então são jogadores. Por que o Cruzeiro mandou Maranhão embora? Porque ele tinha sub-18 e não ia aproveitar. Então o país do futebol tem que ter uma tolerância melhor com o futebol. Entendeu? Tem que ter mais alternativas para o futebol. E um índice de jogador que está desistindo entre 17 e 20 é muito grande. Mas não é a culpa é isso que eu falo, não é a culpa dos clubes, porque as competições da idade, eles estão colocando jogadores mais novos. Por exemplo, se botar o sub-19, daqui a pouco os caras vão colocar jogadores de 17 anos para jogar uma competição sub-19. Tem que preocupar com a formação, entendeu? Mas então, a culpa é jogador estrangeiro para ser reserva. A culpa é também da reserva, não. Teria que ser jogadores da base. Eu concordo. Eu concordo com você. Só acho que o erro aí tá também no clube. No momento que você botar, e se você botar sub-23, eles vão botar jogador de 20 anos. Porque essa coisa, né? Você vai ver. 4 jogadores emprestados ao Jacuipense para completar o elenco sub-23.
Então, os clubes montam elencos. Eles fazem um custo a mais. O Bahia montou vários elencos aí no 23, contratou jogador, Jogadores, pagando de 25 apartamento, anos, até jogador de 25 que já podia, acho que um ou dois, nós dois, Tudo isso não tem nada a ver. atrapalha. Aí seria um outro campeonato. Até que tivesse, mas que tivesse esse aí. O sub-19 tem que ser sub-19, E sub-21 tem que ser sub-21, para não botar o sub-17 para disputar campeonato. Se você está querendo justamente nessa categoria, você testar, porque o jogador, ele está no processo ainda de maturação. Até os 22 ele está... Tem jogador que vai maturar, com um ano ele matura legal, né? Tanto você vê o exemplo Júnior Santos e tantos outros jogadores que acontecem. Bruno Henrique e tantas outras situações. Estamos chegando aqui ao final. Estou vendo ali Pedro já quase dormindo aí, cochilando. Nós vamos até amanhã de manhã, pelo futebol. Estamos aprendendo futebol. É brincadeira, viu, Pedro? A gente está encerrando aqui agora. Agradecer a João aí por essa participação belíssima. Programa muito bom, como sempre. A gente é felizado sempre ter feito bons programas. E João, sem dúvida nenhuma, que Mota colocou, e Rivelino também estava falando até antes mesmo, desperdício você não estar trabalhando com futebol. Eu acompanhei o trabalho que você fez no passado, o tempo que você foi treinador de Stefan, que hoje está... Desperdício não ser vereador também. Também é outra coisa. É outra... ajudar muito o esporte. Eu até aproveitando disso, já passou a política, me deu a vontade até de fazer isso aqui no programa. O pessoal do futebol tem que se unir, rapaz, em relação a isso. Esporte. Tá falando uma coisa certa aqui que não pode passar batido. Nós não temos aqui uma secretaria de esporte municipal e estadual. Está envolvida aí com trabalho a sete. Não, a secretaria tá Pra bem. entender, eu olho ali Rincon, em Feira de Santana, um lutador pelo esporte, do jeito dele, mas luta, né? Então, pô, se for olhar tantas pessoas que Rincon ajudou, ele conseguiria ser eleito vereador tranquilamente, não foi eleito. Mas várias pessoas no Brasil inteiro. Futebol. Cadê a galera? Cadê a torcida tricolor? Cadê a nação tricolor? Galera tricolor do Vitória, quer seguir no. Dá o like aqui no Aprendendo Futebol. Curte aqui no Aprendendo Futebol, que é um produto nosso, é da Bahia. Quero ver aqui, ó. Vamos curtir aqui. Como é que é? Dá o quê? Dá o like? Não. Dá o like aqui. Aprendendo Futebol. 2025 nós vamos voltar firme. Para todos os ouvintes aqui, telespectadores, feliz 2025, feliz Natal. E vai voltar forte, né, Reginaldo? Se Deus quiser, com certeza. Vai voltar forte, que aproveitar, inclusive, esse momento aí para a gente desejar para todos aí, né, um Feliz Natal, um próspero ano novo, muita paz aí, com muita saúde, né? Porque você que tem um sonho de ser jogador de futebol, consiga realizar esse sonho, não desista. O processo é desse jeito, é demorado, né, João? Não é rápido, é um processo que requer muita resiliência, mas creia que vai dar tudo certo. Não adianta os pais também estarem apertando os empresários, pedindo geladeira, pedindo um monte de coisa. Eu tenho uns amigos aí também que são empresários que sofrem porque os pais querem tudo, acham que o menino de 11 anos já virou estrela. Não é assim, tenha calma. Tá? O empresário vem para ajudar, colaborar com vocês, dar um rumo à vida dos seus filhos. Eu não tive essa oportunidade, lá atrás tem um empresário para cuidar, para não me preocupar. Então tem pessoas aqui na Bahia, bons profissionais, em todos os setores, empresários. Eu tinha assim um sonho, de, se eu fosse algum dia gestor do clube, eu unir todos os empresários e abrir a porta no clube e falar: o clube está aberto para todos vocês. Não ficar essa coisa que normalmente fica, um tem mais abertura que o outro, tem mais acesso. Porque o clube tem que estar aberto a todos os empresários. Isso não pode ficar fechado ao empresário. O empresário pode ajudar. O empresário que traz o jogador bom, o captador que traz jogador bom, o clube tem que abraçar o café da manhã, uma vez por mês, chamar os caras para conversar. Ser parceiro mesmo, né? Parceiro. Ninguém roubar jogador de ninguém, ninguém tirar jogador de ninguém. Ninguém dá pra todo mundo, né, João? Tem tanto menino, meu, que dá pra todo mundo trabalhar e o clube ser parceiro. Só do Papai Noel. Tô na época do Papai Noel. Mas esse tipo de história que a Nata ele dá assim. Infelizmente, não é o mundo ideal. Agora, se você um dia for jogador de João Marcelo, nunca peça uma carona a ele, que ele não vai lhe dar. Rapaz, não, porque é muita resenha. Mas eu dava, pô, tinha os meninos que davam. Assim eu dava carona, aí já foi no Bahia, assim eu dava carona. Eu dava carona pro Felipe Saad.
Aqui tinha uns meninos ali que era chato, pode interessar, e outro, já da Ailton, pode da Ailton. Aí, tá vendo? Eles são jogadores de nível. De nível, pô. Bota, Fora do campo. faça suas considerações finais aí. Dentro do esperado, né? Foi um podcast muito agradável, muito interessante, ilustrativo. Forma que quero desejar a João felicidade. Lamentei profundamente você não se eleger, entendeu? Eu acho que a Bahia que perdeu, a gente precisa melhorar. Há esperança, João Marcelo, de que o nosso futebol resgate a sua condição. O esporte na Bahia diminuiu muito. O handebol está prejudicado, o futsal, o basquete. Então, a gente precisa ter políticos que gostem de esporte, verdadeiramente, que tenham vivido isso. E esporte popular, e o você esporte tem- da elite, eles estão tendo ascensão. Você tem essa luta, você é um líder, e de forma que eu quero agradecer, desejar boas festas, tudo de bom para você e sua família. Obrigado. Obrigado a você, mano. É um carinho. João, um cara realmente muito esclarecido. Precisamos de ex-jogadores assim, que se prepararam. Tá, João está preparado para assumir um cargo público. Ou como ele tinha um sonho, né? Que era ser presidente do Bahia, né? O Bahia vendeu, só pode ser do clube social agora. Pode ser que Mas preparado, conhece muito de bola, conhece uma pessoa que você pode conversar de tudo que ele vai conversar, vai com as ideias bem definidas. E aí, esperamos que você tenha sucesso nessa sua caminhada aí pública. E se tiver uma brecha no futebol, venha para o futebol, porque o futebol precisa de pessoas como você. Estamos muito felizes de ter você aqui no nosso podcast. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado a vocês. suas considerações. Encerrar o ano com vocês aqui no podcast Aprendendo Futebol, para mim é importante, muito importante ver coisa nossa da Bahia. Ouvir o nosso sotaque, para mim é sempre bom mesmo. E falar de futebol é uma coisa que eu gosto. Futebol eu gosto de base, gosto de futebol de base mesmo, gosto porque eu vim de lá. Eu sei o que eu não tive e que eu sei que os meninos precisam. Eu sei porque eu tive essas dificuldades e sempre, aonde for, porque as minhas limitações. Quero agradecer a você, Reginaldo Rivelino, Mota, que sou eternamente grato. Ele já falou que eu dei a camisa, realmente, a primeira pessoa que eu tirei minha camisa de campeão brasileiro, dei para Mota, por tudo que ele fez. Só foi possível chegar ao profissional porque ele brigava para que tivesse um time principal. Não era a cultura do clube de ter jogador da base. E Mota traz esse olhar diferente para a base. E através disso eu cheguei e conquistei esse título e conquistei as coisas que eu pude conquistar e que Deus me deu. Eu sou muito grato a Mota, a Delmar, e agradeço a vocês, os meninos que estão ali atrás fazendo, me deixando mais bonito na imagem. Mais um feliz ano novo para vocês, saúde, paz, e vamos lutar pelo futebol da Bahia forte. É muito importante para a gente ter 25% dos clubes da primeira divisão estarem aqui no Nordeste. É muito importante para a gente. Sem dúvida. Que a gente do Nordeste estejamos unidos para que façamos o futebol do Nordeste mais forte ainda, com vários times na segunda divisão. Esse é meu sonho para 2025. Mas, pois bem, a gente está chegando ao final, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Saúde e paz nesse ano que vai se iniciar. É um Feliz Natal para todos, né? E, como disse, não desista. Tenha resiliência. Você que é pai, busque informação. Aqui a nossa proposta é essa, de passar mais informações, dar essa força para vocês. Peço que vocês compartilhem esse vídeo. Vamos depois divulgar vários cortes desse podcast também. Passa adiante. Eu acho que de alguma forma isso vai ajudar a todos. Quero mandar um abraço aqui para Dona Fátima lá de Irará, que me cobrou isso. Dona Fátima é uma lutadora, que tem uma escolinha lá, uma senhora que é gente muito boa. Agora, recentemente, tem um menino dela de 17 anos, passou um mês lá no Santos. Então, o menino tem qualidade. Parabéns, Dona Fátima, a gente fica feliz pelo seu trabalho. Mandar um abraço também sempre para Biel, que é um garoto que nos acompanha. Eu acho que a primeira curtida que dá já acompanha sempre. Saúde e paz para você, Biel, Feliz Natal para você. Francisco, que sempre manda vídeos para a gente aí, para de alguma forma contribuir com o nosso evento. E para todos vocês também que nos acompanham, um beijo no coração.